Fala, Alcateia, sou o Marcos Martins, estou aqui mais uma vez para mais um episódio do Lobos Cash, canal de podcast oficial da Lobo Software. Como de praxe, já estão acostumados, o Josimar está aqui comigo, nosso CEO e co-host. Hoje nós temos um reforço de peso aí também, né, para entrevistar o nosso convidado, que é o Lúcio, né, sócio aí do Josimar. E o nosso convidado também é mais que especial, veio de muito longe, né, um cara aí que a gente ficou muito feliz quando ele aceitou esse convite, né, principalmente dado ao esforço que ele precisou fazer para estar aqui, que é o Felipe, CEO da Backup Já. Felipe, cara, seja muito bem-vindo, prazer receber você aqui para bater esse papo com a gente. E para a gente iniciar a nossa conversa, queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho quem é o Felipe, quem é a Backup Já, para o nosso público aí te conhecer. Vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né? Para mim é uma honra estar aqui participando com vocês, trazendo um pouquinho aí da minha história, né? E a gente poder bater esse papo aqui, que eu tenho certeza que vai ser bem interessante, né? Bom, como você disse, eu sou o Felipe, né? Da Backup Já. Somos uma empresa parceira Acronis, né? Hoje nós somos uma empresa parceira Platinum Acronis. Estamos ali entre os principais parceiros da Acronis do Brasil e da América Latina, né? E temos outros serviços que a gente presta ali de cibersegurança também, de infraestrutura e tal, né? Mas eu acredito que no decorrer da conversa você vai abrir esse espaço aí para a gente estar trocando essa ideia também, né? Não, com certeza, cara. E faz quanto tempo já que você está nesse ramo de cibersegurança com a Backup Já e entre outras experiências? Com a Backup Já são 10 anos. Vai fazer, final do ano faz 11 agora. Sempre é lá em dezembro ali, mais ou menos. Mas de Backup Já são 10 anos, mas de experiência profissional na parte de cibersegurança são 25 anos de história aí. Entregou a idade agora, hein, cara? Pois é, o cabelo branco também entrega, né? Uma dúvida que eu tenho, a Backup já nasceu parceira Acronis? Não, ela não nasceu parceira Acronis. Quando eu iniciei com a Backup Já, a ideia da Backup Já ela veio da antiga experiência profissional que eu tive, da última experiência profissional que eu tive, né, como CLT, onde a gente estava buscando um parceiro de negócio ali para a parte de backup e eu achei uma solução do pessoal da Arte Backup, né? Sim, não sei se vocês conhecem. DataSafer, né? DataSafer, exatamente. E aí, na época da empresa que eu trabalhava, virou cliente da DataSafer, né? E cara, para nossa surpresa, a gente começou a comercializar ali um serviço de backup e todos os clientes que a gente tinha contrato na base adquiriram o serviço, sabe? Que era um serviço que a gente tinha muita dificuldade de vender, porque backup antigamente na época, quando você ia vender uma solução de backup, um projeto de backup, você tinha que vender um software, que era caríssimo, você tinha que vender um armazenamento, né? Um storage, alguma coisa, a gente usava muito zip, né? Aquele disquetão, né? Cabia bastante informação, mas era um projeto caro, né? Um projeto de backup custava ali na casa dos 50 mil reais. E as empresas, nem toda empresa estava disposta a fazer esse investimento. Então, na maioria das empresas, a gente tinha que fazer a famosa gambeta para proteger os dados do cliente, né? Quando a gente surgiu essa modalidade de backup como serviço, eu acredito que foi uma revolução, porque a gente começou a trocar um projeto de backup de 50 mil reais por um projeto de backup de 300 reais por mês, 250 reais por mês, né? Então, e as coisas começou a ser mais fácil de fechar ali com os clientes, né? E foi dali que surgiu essa ideia, porque sabe quando fica aquela pulguinha atrás dele, ele fala assim, pô, cara, começamos um negócio aqui, todos os clientes compraram, tem coisa aí. Nessa época você estava numa software house, isso? Não era uma software house, era uma empresa que fazia terceirização de TI ali, fazia outsourcing de TI. Outsourcing. Né? Mas a maior dificuldade nossa, quando a gente entrava num contrato, a gente vendia ali antivírus, firewall, AD, vendia um monte de coisa, mas backup era muito difícil vender.
E nem tinha começado ainda a parte dos ataques de ransomware ainda. Não, né? cara, antigamente a gente fazia proteção de dados por conta de problema de hardware, né? Sim. Do HD queimar, do infra, servidor queimar, né? Não tinha, ou até mesmo exclusão acidental, alguma coisa desse tipo, mas ataque cibernético, vírus ainda estava bem no comecinho, mas ainda nem se falava ainda de ransomware, sabe? Naquela época. A preocupação não era essa, era outra. Nós usamos também, cara, a nossa empresa que se chamava Backup Dados. Nós começamos com a Data Safer Com a também. Data Safer, Nós né? usávamos a Data Safer, né? Até o Lúcio pode falar um pouquinho mais, que eu acho que quando começou essa ideia, né? Acho que foi até se pensado em desenvolver, né? Essa solução. Essa ideia surgiu em 2009. Porque eu era sócio de uma empresa de software, que é inclusive uma empresa que você deve ter ouvido falar, que é a Eco Centauro. Conheço, sim, muito forte. Sim. Que nasceu lá no Nortão, né? E hoje a matriz dela é aqui. Nós somos daqui, né? De Cascavel. Então, em 2009, eu peguei essa ideia, falei, caramba. Aí chamei o meu irmão e mais um outro amigo para nós desenvolvermos uma ferramenta de backup. Então, quer dizer, é inventar a roda, né? Sim. É inventar a roda. Se naquela época nós fôssemos atrás de um parceiro tipo a Cronis, cara, seria uma outra vida, né? Com certeza. Então Mas nós, chegou a sair do papel o projeto ou nem começou? cara, desenvolvemos acho que um ano e meio, gastei uma grana boa e aí colocamos o projeto na geladeira, porque o meu irmão pegou e uma representação da LogMeIn, LogMeIn. né? E aí, cara, vamos colocar esse projeto na geladeira. E aí ele pegou a LogMeIn e começou a tocar e isso ficou parado. Aí um belo dia, eu acho que uns 2 anos depois, recebo uma ligação de um cara de São Paulo, Rodrigo, da Data Safer. Sim, claro. E o cara falou, bicho, assim, ó, tem uma ferramenta assim, assado. Eu falei, caramba, né? Eu acho Inclusive, que esse aí... Rodrigo, um forte abraço aí pro Rodrigo, que acho que todo mundo que fala de Data Safer já falou com esse Rodrigo aí, né? Ele era nosso gerente, acredito que era de vocês também, né? Era. De todo mundo, né? Figura, né? Nós somos lá em São Paulo, Gente em Campinas, boa, parceirão. Né? Aham. E aí, beleza, daí eu chamei o Jaime, que foi sócio nosso até agora há pouco tempo. E eu falei, Jaime, ó, cara, bora. Aí ele saiu da representação da Eco Centauro aqui de Cascavel, que eu tocava aqui, né? E aí nós nos abraçamos e pau. Aí sim, aí nós fomos lá para São Paulo, fechamos a parceria com o Data Safer e cara, e a coisa começou a andar. Isso a backup dados, né? Isso em 2017, né? Quando Isso aí foi em 2017, 2016. Não, foi antes. Você vê, 2009 começou o projeto lá, eu acho que foi 2012 por aí. 2012, 13. E aí foi. Quando eu conheci a Arte Backup, eu achei revolucionário, né? Na verdade, eu tive uma experiência antes. A gente tinha um cliente nessa empresa que eu trabalhava, que era uma empresa que tinha um software de cartório. Né? E começou naquela época aquela lei que os cartórios são obrigados a ter um backup, uma coisa assim. Né? Na época a gente fez um batidão aí ligando para os cartórios. Isso. E temos até hoje clientes. E aí o que aconteceu? Lá em Mato Grosso, em Cuiabá, tem uma empresa que ela é muito forte em software de cartório. Eles têm ali 70% do mercado de cartório ali, de software do Brasil, é eles que atendem, sabe? E aí essa empresa nos chamou, né, para a gente implementar uma solução de backup, onde ele ia fazer backup dos cartórios que era cliente dele. Só que ele tinha contratado o mesmo software que a Arte Backup utiliza, só que esse software é um software chinês. Né? Só que o cara foi direto na China e contratou o software, só que contratou a gente para implementar. E aí o projeto caiu na minha mão, sabe? E aí eu
trabalhei a documentação, eu fui lá, implementei o servidor do cara, coloquei para rodar tudo, entreguei projeto pronto e eles só começaram a fazer o backup dos clientes deles. E aí eu comecei a pesquisar sobre aquilo, né? Achei muito interessante, porque até então eu não conhecia aquele software e achei essa Art Backup. E quando eu achei o Art Backup, eu falei, cara, para mim foi inovador. Eu falei, eu lembro até hoje, eu cheguei pro Paulo, que era o meu ex-patrão na época, e falei, Paulo, cheguei na sala dele e falei assim, cara, tamo rico. Achei uma solução aqui, cara, que vai resolver nossos problemas de backup com os clientes, cara, assim. E aí aquele trem, começamos a implementar e, cara, todos os clientes da base compraram. Né? E aí você me perguntou se a gente começou com a Acronis. A Backup já, na verdade, não começou com a Acronis, mas a gente também não começou com a Art Backup. Quando eu iniciei com a Backup já, eu também fui direto na China e adquiri o software direto também da HSI, eu não sei como é que fala. Eu não sei como é que se pronuncia ali. Eu sei que é HSI ali o nome, né? E aí eu adquiri direto, aí eu montei uma infraestrutura de servidor na AWS, né? E a gente começou a trabalhar com backup a partir dali. White Label também, né? 100% White Label, você faz as configurações, funciona, é um software assim, que funciona muito bem, né? Só que quando eu iniciei a Backup já, eu tinha um objetivo de ter ali 1.000 contratos me pagando R$50, sabe? Porque na minha cabeça, eu tinha uma visão de que o cliente grande ele não ia me contratar. Na minha cabeça, o cliente grande ele tinha ali um net backup, um backup exec, ele tinha um robô de fita, ele tinha alguma coisa que não tinha por que ele contratar um software simples de backup, né? Só que aí, para minha surpresa, logo no começo da Backup já ali, eu comecei a ver que nós tínhamos uma demanda de empresas grandes, né? E eu comecei a vender esse software para empresas grandes também, que tinham um volume de dados ali de 1 tera, 2 tera, né? 4 teras. E para nossa surpresa, a gente começou a ter uma certa limitação do software. O software funcionava muito bem para empresas pequenas e volumes pequenos, mas para volumes grandes, cara, ele dava uma gargalada de vez em quando, né? E foi aí que eu falei assim, cara, eu preciso buscar uma outra solução no mercado para atender esses caras grandes, né? E aí eu fiz uma garimpada no mercado, fiz teste de tudo que existe no mercado, até achar a Acronis, né? Quando eu achei a Acronis, eu achei uma ferramenta extraordinária, porque a minha intenção, na verdade, era achar uma ferramenta onde eu pudesse atender os grandes. Mas eu achei uma ferramenta que eu possa atender os grandes, que inclusive hoje eu atendo até banco com essa ferramenta, sabe? Mas também me possibilita atender o pequeno. Então, a mesma tecnologia que eu entrego para o grande hoje, eu entrego para o pequeno, e com a vantagem do pequeno pagar. A forma de comercialização da Acronis é por giga armazenado, né? E o pequeno tende a ter menos dado, o valor fica menor. O grande tende a ter mais dado, o valor fica maior. E aí começou uma parceria. Né? Acessível para exatamente. Ela democratiza, né? Exatamente. Democratiza o acesso. E eu lembro até hoje, quando eu cheguei na Acronis, eu cheguei com o pé na porta, sabe? Eu tinha um volume de dados ali de 10 terabytes, né? Que naquela época era uma coisa monstruosa, né? Eu cheguei com o pé na porta, o povo colocando tapete vermelho, assim, ó, porra, tá entrando um cara aqui que é grande já na parte de backup, né, com 10 terabytes de dados. Era pioneiro? Sabe, cara? E eu cheguei com o pé na porta, fui muito bem atendido, e ali começou uma parceria que hoje já são 8 anos de parceria com a Acronis do Brasil. Legal. E é legal as similaridades, né? Que a gente vai ver nas histórias dele, coisa que aconteceu, tipo, tanto na carreira, né? Assim, como ali na empresa mesmo, né? Você vai falando assim, cara, vai passando um filme na cabeça de vários momentos ali, né, pessoal? Primeiro é quando você falou pro teu patrão que ficou, pô, tamo rico, né? Porque na empresa que eu e o Josimar trabalhamos antes, ele também levou a ferramenta, né? Pra essa mesma da DataSafer, né? E começou a implementar na carteira de clientes. E igual a gente falou, eu lembro que, cara, não é tão distante assim, vai uns 10 anos no máximo. E quando eu fui, e daí eu era da área técnica, né, igual ele falou, eu implantava. Eu lembro quando eu fui implantar a primeira vez esse software, cara, eu olhei assim e falei, meu Deus, mas como que pode ser tão, né, ser tão bom, automático? Simples, né, não, cara? parecia um absurdo, né, porque naquela época os ERPs, principalmente, o pessoal que desenvolvia em Delphi ali, cara, os backups eram manuais. Quando o sistema tinha backup, né? Quando o cliente não tinha que comprar um software. Tinha que fazer um script ali, um Frankenstein para fazer o backup do cliente. E o cliente não queria gastar R$1 com o backup. Você tinha que fazer, dar seus pulos ali para garantir a segurança daquilo, né? Nós trabalhávamos numa software house, né? Então, assim, era uma dor, né, da empresa, né, que desenvolvia. Porque o contrato dizia que ela não era responsável pelo backup. O responsável pelo backup era o cliente, a empresa. Só que o cliente não entendia isso. Na hora que acontece um desastre, o cliente busca primeiro a software house. Né?
E aí, quando o Jaime, que já trabalhava com o Lúcio, com a empresa, me procurou para a gente levar esse produto para oferecer para os clientes dessa software house, né? E aí nós levamos, tal, me tornei sócio do projeto lá dentro, na época, né? E aí quando eu saí, vendi a parte dessa fatia ali que a gente tinha ali dentro, e eu acho que a empresa usa até hoje lá, por exemplo. Mas isso que o Marcos está falando, a similaridade, né? Nós chegamos no momento que a gente começou a atender órgão público, né, com volumes grandes, e aí essa ferramenta começou a dar gargalo, né? A gente começou a ter problema. E aí testamos também, cara, umas 4, 5, 6 soluções, MSP, 360, sabe? Testamos várias soluções de backup também. E quando a gente começou a se deparar com o órgão público, que a gente começou a abrir licitação, a gente começou a ter muita concorrência de solução que só fazia backup. E aí foi onde a Acronis veio encaixar, né, por ser uma solução de cibersegurança, e a gente falou, opa, agora nós vamos se diferenciar desses caras, né? Então quem está vendendo só backup vai ficar para trás. E nós vamos vender agora uma solução de cibersegurança. E aí nós nadamos de braçada ali uns 2 anos, mais ou menos, né, onde só a gente entrava nas licitações, né, porque a gente amarrava o edital, fazia todo o termo de referência para uma solução de cibersegurança, né, porque isso era interessante para a prefeitura, então se é interessante para a prefeitura, é bom para a população, é bom para todo mundo. Claro. Né? Que a gente sabe hoje, né, que a Acronis é uma das melhores soluções no mercado de cibersegurança, mais completa, né, digamos assim. E aí a gente fazia reuniões com o TI da prefeitura, apresentava todos os recursos da Acronis e falávamos para ele, cara, você não precisa contratar a Acronis, mas no mínimo você precisa ter uma solução que tinha um anti-ransomware, né, que tem um antivírus, que tem um gerenciamento de PECs, de atualização, avaliação de vulnerabilidade, tudo aquilo, né, que a gente já sabe. E o cara falou, não, perfeito, vamos entrar. Né? E aí abriu o TR, e aí os nossos concorrentes que só vendiam backup foram ficando para trás. Né? E aí assim a gente foi crescendo com a Acronis em órgãos públicos. Né? Claro que hoje a gente sabe, né, que a Acronis deve ter, sei lá, mais de 500 revendedores no Brasil. Ixi, acho que bem mais, viu? Porque agora nós estamos numa situação que todo mundo vende Acronis, né? Oi, Siri, tudo bem? Hoje é o segundo podcast. A Siri, participação especial da Siri, né? Alô, Apple, segundo podcast já, viu? Diz que nos patrocine. Por favor. É o segundo podcast que ela fala. E aí, cara, então, né, fomos vender a Acronis e tal, assim como você. E eu lembro que na época, né, a gente também entrou com os 2 pés na Acronis, né? Porque a gente já tinha um volume de 30 teras. Né? E quando nós fizemos a reunião com o Regis, né? Falei, cara, nós temos essa volumetria e tal. Dele, cara, não, vem, nós vamos fazer isso e aquilo. E aí nós já entramos forte também. Né? Tipo, em 1 ano, a gente já foi pro Platinum, né? Que nós somos até hoje, né? Assim como a BKGA, o Platinum também. Então, hoje você não tem mais clientes fora da Acronis. Hoje é Acronis, basicamente. 100% Acronis. Na empresa que eu adquiri, a Dotfile, né, que a gente fez a aquisição no começo do ano passado, eles usavam para as empresas pequenas uma outra ferramenta que a gente ainda está num processo de migração, ainda não compensa para mim manter essa outra ferramenta. Então a gente está trazendo aos poucos, mas a gente sabe que depende mais de uma agenda, de disponibilidade de agenda do cliente do que da gente para fazer essa migração, né? Então já tem mais de ano aí que a gente fez a aquisição, a gente não conseguiu migrar todo mundo ainda, mas a ideia é manter tudo dentro da Acronis. E como que foi esse lance aí, com a Dotfile, né? Dotfile, isso. Então, a Dotfile, eles eram uma revenda nossa, da Backup Já, né? A gente conheceu a Dotfile numa licitação, onde a Backup Já perdeu para a Dotfile na briga de preço ali, né? Sim. E na época eu fiquei assim, eu tava bem numa época assim que eu tava bem cara de pau, né? Ligando pro povo assim, oferecendo produto. E eu tava começando a trabalhar com revenda nessa época, sabe? Há uns 4, 5 anos atrás. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou ligar para esse cara, ver que ferramenta que ele tá usando e já que eu perdi, de repente eu consigo converter isso, né? Ele virando uma revenda nossa. E aí eu entrei em contato com o Maicon, né? Um grande abraço pro Maicon, um cara que virou um amigo muito próximo, inclusive, muito querido.
entrei em contato com o Maico, falei, Maico, cara, ó, eu sou o backup já, né? Nós perdemos uma licitação aí para vocês ganharam a licitação e tal. Ah, sim. Então, cara, que ferramenta que vocês usam aí, né? E qual que é o preço que vocês têm? Foi mais ou menos assim, bem direto, né? Aí ele falou, não, cara, ele usava Art Backup, né? Eu falei, cara, eu tenho uma ferramenta para te oferecer, sabe? E aí eu ofereci para ele, nessa conversa a gente já evoluiu ali para uma POC, para um teste da ferramenta, e nas semanas seguintes ele já se tornou uma revenda e já começou a migrar os clientes dele para dentro da Acronis, sabe? Então, apesar de eu ter perdido a licitação, eu consegui converter ali, trazendo o cara como revenda. A gente tava brincando aqui no bastidor, pessoal, que essa brincadeira aí custou um cliente. Um tempinho depois da Notify usando a Acronis, a gente perdeu uma disputa de preço com eles também. Mas legal essa coincidência do mercado. E, Felipe, cara, como é que você vê a mudança que existiu tanto de tecnologia, a gente falou um pouco aqui já, né? Mas o que você mais destacaria nesse tempo que você vem trabalhando, né? Com essa parte de backup, cibersegurança, infraestrutura dentro das empresas? Quais que são as principais mudanças que vocês veem assim nessa jornada? Porque acelerou muito rápido, né? Agora há pouco a gente estava falando de disquete, da ferramenta só de backup e já agora de ferramentas de infraestrutura completa em cibersegurança. O que você acha que foi a grande virada assim, nesse mercado atualmente? Cara, eu acho que a grande virada foi essa questão de cibersegurança se tornar uma coisa mais popular, né? Então, por exemplo, no ano passado, ou um ano e meio atrás, não estou me recordando, nós tivemos uma reportagem no Fantástico de 30 minutos falando de cibersegurança, sabe? Então, tipo assim, é uma preocupação hoje dos empresários. As pessoas podem até não se proteger de forma adequada hoje, pode até de repente não se proteger, mas a pessoa tem a preocupação. Ela tem se ela não aconteceu já uma perda de dados com uma empresa, pelo menos essa empresa conhece uma outra empresa próxima ali que aconteceu essa perda de dados. Então, hoje, quando você bate numa empresa ali para oferecer uma solução de backup, o cara não te esnoba mais dizendo, eu não preciso disso aí não, isso aí só acontece com os outros. Esse discurso não tem mais, né? Então, eu acredito que o principal mudança que eu visualizo hoje do mercado é justamente a mudança de mindset, pensamento da necessidade de se proteger, sabe? Hoje eu acho que é um problema latente para qualquer tipo de empresa, para qualquer tamanho de empresa. E já engatando nessa pergunta também, né, das mudanças. E hoje, o que você vê como principal desafio dos teus clientes nessa área? Cara, boa pergunta, viu? Eu acho que o principal do desafio, cara, e aí eu já vou vender um pouco do né, usar fazer o merchan, né? Vendeu peixe. Eu acho que é realmente achar um parceiro adequado, né? Porque quando a gente fala de backup, vamos lá, né? A gente vende backup aqui, a gente sabe que, cara, o cara não precisa contratar a gente para ter um backup, ele pode fazer o backup dele, né? De repente ele nem precisa da Acronis para fazer o backup dele, ele consegue fazer de forma manual ali, lógico que vai dar um trabalho pro cara gigantesco, né? Um retrabalho, vai consumir muitas horas do dia dele, mas ele consegue fazer, né? Mas eu acho que a pegada está justamente aí, porque hoje a gente tem um mercado onde o setor de TI dentro das empresas, ele sempre é menor do que a necessidade, né? Se o cara tem uma demanda que precisaria de 10 pessoas, ele tem 5. Né? E esses caras 5 acabam trabalhando por 2 e é uma loucura. Né? E empresas como a Lobos, como a Backup Já e como outras que tem no mercado, a gente entrega uma parceria, onde é como se fosse uma terceirização do serviço de backup. Né? Basicamente, o cara contrata a gente vai lá, implementa, instala, configura, monitora, e se o cara não quiser nem mexer na ferramenta do backup, ele não precisa. A gente tem toda a equipe de suporte que dá apoio pro cara. Como a maioria dos nossos exatamente. Né? E eu acho que o principal desafio é achar uma empresa, cara, que seja séria nesse segmento. Porque, vamos lá, backup, cara, qualquer formatador de máquina aí faz. Agora, e um projeto de backup eficiente? Né? Porque fazer backup, um projeto de backup não consiste só em você copiar o arquivo do ponto A para o ponto B. Sim. Cara, beleza, você copiou o ponto B. Mas quanto tempo demora para voltar esses arquivos? Quanto tempo a empresa pode ficar parada numa possível situação? Você já fez um teste de restauração? A restauração desse backup que você está fazendo é um tempo hábil para a empresa, para ela ficar parada? Né? Então, são várias situações que a gente tem que colocar ali e a maioria das empresas não pensam nisso. Eles simplesmente copia os dados do ponto A para o ponto B, o backup está feito, mas na hora que acontece um desastre, o cara fica ali 3 semanas restaurando dados e a empresa está 3 semanas parada.
É eficiente isso? Né? Para algumas empresas, de repente, não tem problema nenhum, mas eu tenho certeza que muitas das empresas ficar 3 semanas parado, cara, é um custo muito alto. Né? Quando ainda não acontece desse backup estar corrompido, né? Porque a maioria das empresas, dos softwares, enfim, que se faz backup, não se validam a integridade desse backup, né? Então foi algo que, por exemplo, nós tivemos que implementar junto com a solução da Acronis em uma rotina de checagem, de testar a integridade desse backup, né? Porque, né, bom, assim como vocês, a gente recebe volta e meia ligação de clientes que já estão ferrados, né? Então, assim, que sofreu um ataque, foi voltar o backup e não funcionava, tinha backup, mas o backup estava corrompido, né? Então, a gente sempre recebe esse tipo de contato e a gente fala, cara, agora, infelizmente, eu não consigo te ajudar, né? Mas daqui para frente, né, a gente consegue, né? E você sabe que essa situação, eu costumo dizer, né, cara, até quando a gente fala assim, a gente parece que a gente está sendo terrorista, né? Mas o que eu mais tenho hoje na minha carteira de cliente é clientes que achavam que estavam protegidos. Uhum. O cara tinha uma rotina de backup, ele tinha alguma coisa rodando ali, mas na hora que precisou do backup, não tinha backup. E a gente vende, hoje está no nosso, né, script de venda ali, tem algumas perguntinhas, né? Então, muitas vezes, a gente tem pessoas dentro das empresas, das prefeituras, né, que nós trabalhamos, que são responsáveis pelo backup, né? E a gente se pergunta, tá, mas e se essa pessoa faltar? Né, o que acontece? Né? E outra, com que frequência vocês conferem a integridade desse backup? Né? O que muita gente não faz, né? Então, aí a gente começa a pegar esses profissionais e o cara fala assim, viu, quer saber de uma coisa? Cuida vocês aí dessa parte de backup que tô vendo que vocês vão fazer melhor que eu, né? E eu vou poder focar em outras coisas. Então, acho que esse pacote de serviços que a gente entrega, ele é bastante importante, né? E quando a gente pega outras soluções, igual nós conversávamos aqui no início, do tipo que só fazem backup, né? Então, assim, a gente sempre fala, tá bom, né? Fazer backup para nós hoje é o arroz com feijão, né? Mas o que a tua ferramenta te entrega que previne com que esse ataque ocorra, né? Porque é como você disse, né? A empresa está fazendo backup, beleza. Aí você sofre um ataque, cara, no mínimo ali umas 4 horas você vai perder, né? Então a Acronis, ela vem com um processo de prevenção. Então, nós vamos fazer o backup para você, isso é o básico, mas nós vamos te ajudar antes disso, para que esse ataque não ocorra. Né? Seja com anti-ransomware, seja com antivírus, né? E blindar o cliente de forma que ele está realmente 100% protegido, né? Uma das coisas que os clientes têm uma dificuldade de entender é que o backup ele não vem para evitar uma parada do servidor dele, que seja, olha, o cara contratou o backup, cara, não vai acontecer nada aqui comigo. Não, vai acontecer, cara. O backup está aqui para quando acontecer, você não perder os seus dados. E o backup serve para isso, para não perder os seus dados. Ponto. Né? Agora, para evitar que aconteça, né, um antivírus, um anti-ransomware, um Fire, aí é uma outra situação, que aí entra na parte de prevenção. Eu costumo dizer que o backup é a última barreira, né? Quando tudo deu errado, e uma hora tudo vai dar errado, o backup tem que funcionar. Sim, de fato. A gente faz a brincadeirinha de plano de saúde, né? É um plano de saúde que você paga. Você quer usar, você não quer usar. Eu falo seguro de vida. Você contrata com a intenção de não morrer. Não usar, exatamente. Exatamente, né? Mas mesmo você tendo um plano de saúde, você precisa se cuidar. Exato. Né? Você não vai ser igual um maluco aí. Né? Senão não vai adiantar nada, né? Tipo, se não adianta você contratar um seguro de vida e pular pular de um avião sem paraquedas. O seguro não vai. Ele não vai ser. Não vai contemplar. Sair voando aí. Bem isso. Viu? Agora eu quero fazer uma pergunta, cara, que eu vou precisar que vocês três batam um papo aí para responder. Porque são todos empresários do mesmo ramo, né, pessoal? Então o Felipe assim como nós, a parceira Acronis. Que a gente falou até no último episódio do Prefeitura Zap, no final ali a gente fez uma reflexão assim, sobre missão, sobre o propósito do que você faz, né? E não só do serviço, claro que é muito bacana tudo isso que a gente está falando. Você pegar e ter um software bom, ter uma equipe boa, né? Mas o que eu quero dizer? O que vocês enxergam hoje como a missão da empresa de vocês, né? Como que vocês veem, além do retorno financeiro que vocês estão entregando para os clientes de vocês, vocês falam assim, cara, não, realmente, isso voltado, claro, para a parte de cibersegurança, né? Eu falo, isso aqui que de repente o Lúcio, quando teve a ideia, né? Com certeza ele pensou além do financeiro, porque o empreendedor normalmente é assim, né? O empreendedor ele começa a resolver o problema.
Depende, né? Se a conta está atrasada ou não. Mas eu digo assim, né? Porque você sabe que resolvendo o problema, consequentemente, o dinheiro vem. Claro. Né? Se você pensar só na grana, beleza, isso aqui é muito rentável, mas tem um monte de gente resolvendo aquele problema. Ou não é um problema para a maioria das pessoas, né? Não vai entrar grana. Mas o que você achar como missão, como propósito? Tem que você falar, cara, realmente isso aqui me move além do dinheiro. Agora eu tenho, por exemplo, uma situação estável, mas eu continuo fazendo por uma missão, por algo assim. Eu até tomo muito cuidado para entrar nesse assunto, né? Disso que eu vou falar agora, para não parecer ali que a gente de repente está rico ou está milionário, que não é o caso, né? Mas quero chegar lá, se Deus quiser. Mas eu não vou mentir que quando eu abri a minha empresa, eu queria sim ganhar dinheiro. Né? E o foco principal era ganhar dinheiro e eu acho muito bonito, inclusive, o empresário que consegue colocar um outro foco no começo ali, principalmente quando as contas estão batendo, né? Mas quando eu abri a Backup Já, o meu foco era ganhar dinheiro, cara, e ponto, né? Lógico, prestando um serviço, um dinheiro de forma honesta, né? Hoje, com 10 anos de mercado, eu tenho uma clareza muito grande de que o ganhar dinheiro não está nem entre as três principais ali, objetivos ali da Backup Já, sabe? Eu diria ali que tá próximo da 10ª ali, de repente, sabe? Porque hoje o ganhar dinheiro é uma consequência no serviço que a gente presta. Né? E claro que isso é muito confortável falar isso para alguém que está com as contas pagas, que tá, né, que mora bem, que consegue botar os filhos numa boa escola e tal, né? Mas é uma realidade hoje, né? Hoje, né, antigamente, quando a gente fechava um cliente assim, sabe? Nossa, cara, era uma loucura, assim. Hoje ainda é uma loucura, mas a gente pensa no primeiro, assim, não é nem no... Eu fechava com um cliente, eu já queria mandar nota pro cara pagar, né? Hoje não, cara. Hoje eu quero prestar o serviço primeiro pro cara. Eu quero que o cara... Inclusive, às vezes, eu seguro a contratação. Cara, vamos fazer uma POC pra você ter certeza que é isso que você quer mesmo. Às vezes o cara fala, não, pode mandar aí o contrato. Eu falo, cara, mas vamos fazer uma POC pra gente ter certeza, né? Ou então eu falo, cara, vamos ver se realmente o volume que você precisa é esse mesmo, né? Pra você não ter certeza que não está contratando nada além do... Então, a tendência hoje é atender o cliente da melhor forma, né? Hoje, a Backup Já, ela tem um propósito muito grande, né? E eu gosto muito de falar desse propósito, que é popularizar a segurança de dados para as empresas de todos os tamanhos, né? Então, a gente hoje tem uma precificação muito agressiva, né? Que é justamente... de forma que eu quero atender clientes de todos os portes e eu quero realmente ajudar as empresas a se protegerem contra ataque cibernético e protegerem seus dados, né? E uma preocupação que a gente tem muito grande é que o projeto de backup, o projeto de segurança de dados da empresa seja um projeto que seja viavelmente financeiro para essa empresa, né? Porque a gente acredita muito de que backup não pode ser caro, sabe? Porque, cara, vamos lá, quando você fecha com um cliente um contrato, eu quero que esse cliente seja meu cliente por 10 anos, 20 anos, para sempre, né? E na Backup Já, acho que a gente conseguiu isso, que a gente tem uma taxa de cancelamento muitíssimo baixo, sabe? Eu tenho um cliente que está comigo de 10 anos quando eu comecei, graças a Deus, e hoje a gente tem, assim, dificilmente um cliente encerra com a gente, sabe? Eu acho que isso é fruto justamente de um trabalho que a gente faz de entender a necessidade do cliente, e não é só entender a necessidade do backup que ele precisa, porque não adianta ele ter uma necessidade de um backup monstruoso e a capacidade financeira dele ser pequena, né? Então eu preciso entender também, dentro do projeto backup, qual que é a capacidade financeira, qual que é o que é confortável para o cliente pagar, e desenvolver um projeto para o cliente que alinha a segurança dos dados dele junto com o conforto financeiro, de forma que ele, cara, vai manter a segurança dos dados deles durante um bom tempo, né? E quando a gente fala de backup, isso tende ainda a aumentar, né? Você vende para o cara ali hoje 500 GB, amanhã ele precisa de 600, vai aumentar para 1 tera. E eu mesmo, o meu maior cliente hoje, ele começou com um contrato pequeno e hoje já é um ticket de mais de 20 mil reais por mês. Sim. Sabe? Então, acho que hoje o nosso propósito é esse, cara, é realmente popularizar, né, eu trago muita informação na internet, estou sempre falando ali de por que fazer um backup, como fazer um backup e tal, e realmente ajudar as empresas aí a enfrentar esses desafios de cibersegurança, sabe? Eu acho assim que essa ideia, ela veio de uma questão assim, de um pensamento, um negócio nobre, vamos dizer, no sentido, né? No bom sentido, porque não é simplesmente você... Normalmente a empresa vê como mais um custo, né?
Puta, mais um custo que apareceu. Mas é uma causa nobre, por quê? Porque é a questão da segurança dos dados deles. E muitos ainda não têm consciência disso, né? Então é uma coisa que parece que hoje já tá, todo mundo sabe, todo mundo é consciente e tal, mas é aquela história, né? Tipo assim, você bota uma cerca elétrica na tua casa só o dia que o cara pular, né? Então até lá você não... Eu né? costumo então, dizer... Muitos aprendem na dor, né? Eu então, costumo dizer que o cliente que já sofreu um ataque, que já teve uma perda de dados, esse cliente você não faz uma venda, você tira pedido para ele. Tira pedido. Sabe? Então isso eu acho que isso é legal. Então essa linha, Marcos, que da questão assim é meio que não é uma política, né? É uma, não sei usar qual é o termo correto para isso. Do pensamento, né? De montar um negócio que faça esse serviço, né, para as empresas. Mas no meu ponto de vista é essa coisa de ter uma visão de algo nobre e que as empresas, cada dia que passa, elas precisam, sempre vão precisar, os que são conscientes, os que não, em algum momento vão precisar. E aí sim, você poder estar ali para atender. Então, quer dizer, é uma troca justa, né? Sim. É um dinheiro bem-vindo. E é uma gratificação, eu não sei vocês, né, mas eu tenho certeza que vocês já passaram, eu acho que não tem sentimento melhor de missão cumprida do que quando um cliente aciona vocês e fala assim, cara, perdi tudo aqui, me ajuda. Aí você vira pro cara e fala assim, cara, fica tranquilo, seu backup está íntegro aqui, vamos começar o processo de restauração. Cara, esse cliente nunca mais vai cancelar com você. Sim. Dá uma sensação de missão cumprida, uma sensação de tipo assim, pô, cara, é para isso. É para isso que o cara me paga e agora eu tô conseguindo mostrar, né? A gente tem até um negócio ali dentro da Backup já, que quando acontece o desastre do cliente, não que a gente fica feliz, né? Porque não é isso, mas a gente tem a oportunidade de mostrar o nosso serviço, cara. Porque eu tenho cliente que tá com a gente há 10 anos e que nunca precisou do backup, sabe? E aí o cara fala assim, pô, cara, né? Tipo assim, eu quero ter a oportunidade de mostrar. Lógico que, infelizmente, a oportunidade que eu tenho de mostrar é um desastre que tem que acontecer dentro da empresa do cara, né? Mas, cara, pra gente é muito gratificante quando o cliente precisa realmente restaurar uma informação, restaurar uns dados, e a gente consegue atender o cara e restaurar os dados e voltar tudo como estava antes, e o cara olhar pra gente e falar assim, porra, cara, com aquela sensação assim de, cara, é por isso que eu pago vocês e pô, agora é muito bem pago esse dinheiro, sabe, cara? Então e lógico que esse sentimento é um sentimento que vem depois, né? Quando a gente começa a empresa, a gente não tem ele ainda, né? Porque não aconteceu, né? Mas, cara, é muito gratificante. É muito gratificante. Isso é verdade. Acho que essa é a linha desse propósito, né? Há uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a montar a equipe comercial da Backup Dados, né? Que hoje é Lobos, né? Na época se chamava Backup Dados. E agora você imagina o que é você treinar uma equipe de venda, porque eu comecei a contratar SDR, né? Para treinar, para ligar, né? Para ligar, para fazer esse processo de prospecção, onde eu tinha que chegar para eles e falar assim, escuta, Felipe, você vai ligar lá naquela prefeitura, mas você não vai ligar para vender, cara. Esquece, você não está ligando para vender. Você vai ligar para entender como que eles estão no que diz respeito à segurança dos dados da prefeitura, né? Então, era um nó, cara, na cabeça deles, porque muitos vinham de ligação de marketing, de operadora de celular, né, de telefônica e tal, de cartão de crédito. Quando o cara liga, já olha só, eu tenho aqui para te oferecer um plano de R$ 39,90, vou te dar 3 meses, não sei o quê. E aí a gente tem que fazer todo esse treinamento. Nossa, eu treinei muita gente, era bem complicado na época, né? Para ter essa inversão, né? Porque assim, eu tinha que explicar que o propósito da nossa empresa era ajudar os órgãos públicos a protegerem seus dados. Ponto. Esse era o nosso propósito. E o backup, ele é uma venda consultiva, né, cara? Não adianta você fazer pacotinho e sair oferecendo, cara. Você precisa fazer uma venda consultiva pro cara. Você precisa mostrar pro cara o porquê que ele precisa. Você precisa despertar o interesse do cara no produto. Não adianta você ir lá e falar, tô com um pacote de backup aqui, tá na promoção, você não quer contratar? Não é assim que vende backup, né? Exato. E aí, eu lembro que colocava o pessoal, os SDRs, para ligar e ouvir as ligações, volta e meia, chamava, cara, volta aqui. Né, cara, de novo, ó, você começou falando da gente, do nosso produto, não é isso. Eu quero que você entenda se ele precisa. Eu quero que em algumas ligações, você vai chegar no final da ligação, você vai falar assim, cara, que bom, você está protegido. Tá tudo certo com você, cara, você não precisa do nosso serviço, parabéns. Parabéns, né? Mas na maioria das ligações, a gente começou a perceber que isso não acontecia. Então, quando a gente começava a questionar, como é que funciona o backup aí na prefeitura?
Ah, eu faço em HD, não sei o que. Ah, legal, tá. Quanto tempo você tem esse HD? Ah, faz uns 7, 8 anos, não sei. Ah, você sabia que o HD tem uma validade de 5 anos? Não parei para pensar. Quantas vezes você confere a integridade desse backup? Cara, nunca. Tem né? que conferir? Por exemplo, tem que conferir. Não, às vezes você fala assim, que software você usa para fazer esse backup no HD? Ah, eu uso o Cobian. Nossa. Aí você fala assim, pô, cara. Aí você fala assim, pô, sabia que o Cobian, que é o cara que desenvolveu o software, ele morreu tem 10 anos, ou seja, tem 10 anos que não tem uma atualização, né? O software que Sim. você usa, né? Acontece muito, imagina. Muito. E aí, quando a gente começa a entender, a conversar, aí no final da conversa a gente entende, cara, olha só, conversando com você, tem alguns gargalos aqui que a gente pode te ajudar. Então, como que funciona o nosso trabalho? Aí nós vamos explicar, né, do nosso trabalho, como que a Lobos trabalha. E sim. Então, acho que o propósito nosso, hoje a gente está com uma equipe bem madura, bem informada, né, então dá orgulho você pegar uma ligação de prospecção e ouvir, né, porque você percebe que esse DNA, esse propósito da empresa, ele foi passado. Então, hoje nós temos uma equipe de venda, de prospecção, né, então nós ligamos todos os anos para todas as prefeituras e câmaras do Brasil. Legal. Né, para entender como que eles estão. E aí, se a gente vê que faz sentido, a gente ajuda eles a proteger os dados. Né? Então, esse é o nosso propósito hoje. Né? E é bacana, assim, que, como você disse, cada vez que uma prefeitura, um TI fala, cara, me ajuda, o funcionário lá, o servidor lá, deletou um arquivo e eu não consigo recuperar, não estou achando, não sei onde é que está. Porra, cara, daí a gente vai lá, busca o arquivo, restaura pro cara, fala, cara, dá uma olhada aí. Né? A emoção, né? Isso é um dever cumprido, né? Então, esse dinheiro que a gente recebe, falando de dinheiro, é um dinheiro abençoado, entendeu? Exatamente. É um dinheiro abençoado, porque a gente está prestando o nosso serviço, o nosso trabalho, não está enganando ninguém, né? Não estamos enganando ninguém, estamos fazendo o nosso trabalho e recebendo por isso. E está entregando uma solução profissional para o cliente, né, cara? Um serviço profissional de backup que o cliente pode ficar tranquilo, pode ficar seguro. Eu acho que, cara, eu hoje, graças a Deus, eu sou muito grato por colocar minha cabeça hoje no travesseiro todo dia e ter uma consciência limpa que o meu trabalho é um trabalho que ajuda outras empresas e que me traz uma receita, me traz uma boa vida e que tudo isso é fruto de um trabalho, de um dinheiro extremamente honesto que a gente ganha, sabe? E também ajudar o parceiro a botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Sim, também, né? também, exatamente. Sabe? Isso é muito gratificante, cara. Eu sou muito grato por isso, sabe? Oi, mas o discurso de vocês ensina perfeitamente também o que a gente veio conversando até agora. A pessoa ir criando uma linha de raciocínio, ela vai ver que também não é, né, como é que fala, não é coisa de falastrão, né? Porque todos vocês, sim, falando sobre quando vocês tiveram ferramentas que apresentaram gargalos, preocupação de trocar, de buscar algo que fosse atender realmente o cliente, que tivesse um bom custo-benefício, que protegesse melhor ele. Porque, por exemplo, se tanto você quanto o Josimar e o Lúcio pensassem só na grana, né? Tipo, só o dinheiro aqui, tá bom? Ficaria com aquela solução lá mesmo, né? Quando que esse cara vai precisar restaurar esse backup de 10 teras aqui? Tá, mas se o cara precisar, né? O tamanho do problema que você vai trazer para tua empresa. E né? eu acho que talvez aconteceu com o Felipe isso também, mas quando nós fizemos uma migração do software antigo, do armazém antigo para a Acronis, muitos contratos a gente migrou no prejuízo. Sim, né? eu lembro. Muitos clientes que, se eu fosse colocar a Acronis para ele, ia dar e deu, né? Assim como deu prejuízo, né? Porque a ferramenta que nós vendíamos antigamente era uma ferramenta com custo menor, uma ferramenta mais barata em alguns cenários, né? Mas tinha um risco de alguns problemas. Então, quando a gente resolveu migrar tudo para a Acronis, né? Tiveram diversos clientes ali que a conta não fechava, a gente estava pagando para ele usar. Sim. Mas mesmo assim, a gente migrou ele, manteve o plano dele, sem fazer reajuste, sem nem nada, né? Para que ele tivesse uma solução melhor. Meu custo na época aumentou 3 vezes. Sim. Só de migrar a solução para a Acronis. Meu custo aumentou em 3 vezes. E, cara, vou te dizer que pelo menos uns 40% dos meus contratos na época foi migrado no prejuízo. Sim. Sabe? Mas com a consciência tranquila de que o cliente precisasse do backup, ele ia ter. Isso que é sabe? Isso é importante. E, cara, eu arrisco dizer que até hoje um ou outro cliente ainda esteja nessa situação e a gente mantém, né? O cliente quer renovar, a gente renova porque foi um contrato que foi firmado lá atrás, que a gente ia entregar o serviço naquele valor
E nós não costumamos arregar, né? Mas também, graças a Deus, quando foi necessário chegar ao ponto de renegociar, né? Um ponto assim que a gente falou, cara, agora né, esse prejuízo aqui já não dá pra puxar. E o cliente enxerga isso, cara. Ele... Né, o cliente enxerga, na hora que você começa a entregar para ele um software que é mais robusto, um software que vai trazer mais features ali para ele, mais recursos, que você começa a entrar em contato com ele. Cara, tem um recurso aqui que eu tô vendo que você não tá usando, vamos ativar aqui, que vai deixar você mais seguro e tal. O cliente vê isso também, cara. E aí, numa possível renovação, onde você já, de repente, faz um cross-sell, um upsell, vende uma feature a mais da ferramenta para ele, cara, e vai entrando ali e as coisas vão começando a se encaixar. Sim. Né? O retorno vem, né? O retorno vem, cara. Eu costumo dizer o seguinte, cara. Tem gente aí que vende bosta enlatada, cara. Tem gente que vende... tem concessionária de Fusca, cara. O povo ganha dinheiro. Por que eu não vou ganhar dinheiro vendendo uma solução confiável, um serviço bom de backup? Né? O trabalho ele devolve, né, cara? Você fala, o trabalho devolve, não adianta. Aí tem a questão de se você consegue esperar tempo suficiente para ele te devolver, né? Porque claro que no mundo da fantasia você trabalha um ano ali num negócio, numa empresa, na tua carreira e se arrebenta, né? Conheço amigos que tiveram não tem essa espera virada, não, cara. assim, Hoje, um depois de 10 anos, o povo olha e fala assim, deu sorte. Exatamente. Cara, é assim então... mesmo. Deu sorte, né? Acordei o dia, passou 10 anos, tá tudo certo. Interessante, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Até esses dias eu brinquei, né? Que tem um conhecido meu que trabalha pra fora e tal. E, cara, ele ganhou dinheiro muito rápido, sim. Até contei com o José. Aí comecei a ouvir um pouco da história dele. Eu falei, nossa, cara, viu? Não tem como você ter inveja do cara, porque se eu tivesse tido a mesma oportunidade que o cara, eu não tinha dado conta, cara. Porque o cara era muito preparado. Então, assim, não foi questão de sorte. O cara tinha uma preparação tão grande que a hora que a oportunidade bateu, ele alavancou, né? E falando da sorte, cara, né? Eu lembrei de uma situação aqui, quando eu comecei a minha empresa, há 10 anos atrás. Eu, antes de, como eu falei, a gente não começou com a Acronis, né? A gente começou com uma ferramenta chinesa e essa ferramenta chinesa não entregava em nuvem, né? Eu tinha que montar a nuvem. Então, eu passei algumas semanas ali, meses, homologando a situação, porque, cara, eu não ia vender uma coisa que eu não confiasse, né? Então, eu testei, cara, testes assim. Eu lembro que a minha esposa ia dormir, eu estava na frente do computador. Quando ela acordava, eu estava na frente do computador ainda, sabe? Mexendo, né? E hoje, depois de 10 anos, né? Graças a Deus, a situação é outra. Hoje eu já durmo, né? Né? Mas as pessoas que olham, né? Que não viu o nosso começo ali, não viu os perrengues do começo, né, cara? Né? Nem imagina as coisas que a gente passou para chegar onde a gente chegou hoje, né? Elas veem o que está aparecendo agora, né? Não vem... Cara, e aproveitando também que o Smart tá falando de equipe, né, comercial que ele montou, como que hoje vocês fazem esse tratamento comercial na Backup? Como vocês trazem os clientes hoje? Vocês fazem prospecção, marketing digital? A gente faz uma prospecção, né? A gente tem alguns parceiros. A gente tem hoje o comercial da Backup eu tenho uma pessoa que é o meu closer, né? E eu, que eu participo diretamente ali, que eu atuo mais como um pré-venda, né? Eu sou o apoio do meu comercial. Sabe? Eu cheguei à conclusão que ninguém vai apresentar o produto como eu, cara. Então não adianta eu querer contratar alguém para, sabe? Então hoje é eu que faço essa apresentação do produto, né? Quando eu estou indisponível em alguma viagem ou quando a minha agenda está muito cheia, eu tenho o meu responsável técnico, que é o Fausto, que apoia também o comercial. Então a gente sempre trabalha ali comercial junto com o apoio técnico, né? Para fazer essa apresentação. E a nossa apresentação da ferramenta, cara, é no online mesmo, é no ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, se vira nos 30, sabe? A gente abre a tela ali, compartilha e fala. Primeiro, a gente gosta muito de entender o cenário do cliente. Então, a gente começa com um bate-papo com o cliente, entendendo ali, cara, o que você tem aí hoje? Como é que é a sua infraestrutura? Como é que você protege ela hoje? Né? Por que você está conversando aqui comigo hoje, né, cara? O que é a sua infraestrutura? O que não está te agradando para você estar procurando uma outra solução? E aí, a partir daí, a gente abre a ferramenta e mostra para ele o que é pertinente, o que ele quer ver. Até porque a ferramenta da Acronis é uma ferramenta muito grande. Ela é muito... Se eu for fazer uma apresentação da ferramenta, a gente pode ficar 3 dias fazendo a apresentação de recurso da Acronis, né? Então, não faz sentido. Então, eu tenho que primeiro entender o cenário do cliente para mim falar o que o cliente quer escutar ali dentro da reunião, né? Mas a gente faz trabalho de prospecção de marketing. A gente faz uma prospecção ativa também. Mas hoje o que dá mais resultado para a gente é network.
é network com os clientes. Hoje eu vou te dizer que no final do mês ali, a gente pega ali as oportunidades que entraram, vou te dizer que mais da metade é network. Veio de clientes que o cara trabalhou numa empresa e foi para outra empresa, e nessa empresa que ele trabalhava tinha o backup com a gente, e ele quer contratar o mesmo serviço lá na outra empresa, uma pessoa que indicou a gente, alguma coisa desse tipo. Sabe? Sim, a própria carteira já está devolvendo, né? Exatamente. E como a gente tem uma carteira muito grande de cliente, eu costumo dizer que a gente tem um crescimento orgânico todos os meses. Claro. Porque todos os meses eu tenho cliente fazendo upsell e cross-sell ali de novas features e às vezes nem é nova feature, é de espaço mesmo, né? O cara contratou ali 1 tera e precisa contratar agora 1.2 tera, né? E a gente vai fazendo, aumentando ali o ticket. Se eu passo um mês ali sem aumentar, 1, 2, 3 meses sem entrar nenhum cliente novo, ainda assim a gente fatura mais no final desses 3 meses, sabe? Porque vende, a própria carteira, ela se vende mensalmente, sabe? Mas isso hoje, né? Hoje. Mas lá atrás, os teus primeiros 100 clientes, como é que foram? Cara, vou te dizer como é que foi, cara. Quando eu comecei, eu tinha uma ilusão que eu ia vender dormindo. Como eu te falei, eu tinha... E daí você não dormia, cara? Pois é. Os caras iam bater na tua porta lá e falar, você tem backup aí? Qual que era a minha intenção? Cara, quando eu comecei, como eu disse, eu achei que eu só ia atender cliente pequeno. Eu não ia atender cliente grande. A minha intenção era ter 1.000 clientes me pagando R$50, né? E aí eu fui lá e fiz um site bonitão, fiz um checkout, que o cara coloca o cartão de crédito, já entra lá, né? Cara, fiz toda uma integração, ficou linda, comecei a rodar anúncio e tal, e espero um dia nada, 2 dias nada, 1 mês nada, até que eu pensei, eu falei, cara, não é assim que se vende isso. Joguei fora uns 3 meses de dinheiro ali, eu falei, cara, acho que não é assim que vende isso não, né? Aí eu peguei e fiz o quê, cara? Como eu disse, eu tenho mais de 25 anos aí de experiência na área de TI, né? E graças a Deus eu sempre tentei ter um bom relacionamento por onde eu passei, né? Eu implementei Firewall, SonicWall e Sophos e servidores de alta disponibilidade VMware Hyper-V. Né? Sou certificado, né? Acho que meu certificado deve estar tudo vencido. Microsoft, VMware e Sophos também e SonicWall. Né? E então viajei o Brasil todo implementando projetos desses tamanhos. E aí quando eu vi que não deu certo ali a ideia do vender dormindo, né? Eu peguei um papel, cara, eu lembro até hoje, na minha mesa ali, eu tinha uma mesa que ficava no meio da minha sala. E eu comecei a escrever o nome de empresa e o contato das empresas, de várias empresas que eu já fiz algum tipo de serviço na minha vida profissional, cara. Então eu fiz uma lista ali de umas 200 empresas, sabe? E aí eu terminei de fazer essa lista, cara. Peguei o telefone e comecei a ligar pros caras. Ô, fulano, tudo bom, cara? Tá lembrado de mim? Aqui é o Felipe. Eu implementei um Firewall aí em 2005. Ô, Felipe, tudo bom então, cara? Seu Firewall tá rodando aqui até hoje. Ô, então, cara, né? Iniciei um projeto novo aqui. Eu tô com uma solução de backup. Gostaria de marcar uma reunião aí pra tá apresentando pra você, né, a nossa solução e tal. E foi aí que a backup já começou, cara. Sabe? Vou te dizer, de cada 10 ligações que eu fazia, 7 reuniões eu marcava, e de cada 10 reuniões que eu fazia, 8 contratos eu fechava, sabe? Foi aí que começou. Porque você já tinha o relacionamento, que eu já né? tinha o relacionamento, né? Já tinha confiança do cliente, né? Eu sempre fui aquele profissional que... Cara, eu sempre fui um profissional que eu não gostava de fazer gambeta. Eu era um profissional que, cara, o cara podia até dizer assim, a solução do Felipe custa caro, mas resolve, sabe? Porque eu não fazia gambeta, cara. Eu só vendia coisa que presta. Eu até falava pro cliente assim, cara, não é que eu sou bom, é que o que eu vendi, o produto que eu vendi presta, funciona, né? Quando eu ia vender um Firewall pro cara, eu vendia um Firewall bom, uma marca boa, que tinha todo um suporte por trás, né? Então, mesmo que eu fosse ruim, o produto era bom. Sim, né? Se você trabalhou com Sophos... Então, mas o Sophos pro perfil do cliente que era atendido, atendia muito bem, sabe, cara? Que era clientes de pequeno porte ali, né? Mas naquela época era mais SonicWall, sabe? E isso foi antes da SonicWall ser vendida para Dell e acontecer tudo que aconteceu com a SonicWall, sabe? E então... a gente tinha um relacionamento e acabou que as coisas foram acontecendo, sabe, cara? E foi aí que realmente a backup já começou ali
ladeira acima e deu tudo certo, sabe? O problema foi quando aquela lista começou a ficar... Acabou. Né? Mas aí as coisas começaram a acontecer, cara. E uma pessoa... indica, né? Naquela época, cara, a gente, igual você falou que nadava de braçada nas licitações, não aparecia ninguém, só tinha vocês. Cara, também, quando eu chegava no cliente para oferecer o nosso produto, o cara nem sabia que existia isso. É isso que eu ia O cara falar, fala assim, mentira, cara, que por R$200 você vai proteger os meus dados e eu não vou ter que fazer nada, sabe? O cara, eu já saía da reunião com o contrato assinado, pô. Sabe? Então era surreal, cara. A gente nadava de braçada realmente. Era um mercado que era um oceano que parecia que só tinha gente nadando ali no meio. Sabe? Foi uma época bem interessante. E hoje, quantas revendas vocês têm hoje? Vocês trabalham com revendas também, né? Sim, hoje a gente trabalha muito forte com revenda, principalmente por conta do armazenamento próprio que a gente tem, né? Então a gente consegue entregar um valor muito interessante para as revendas dentro do universo Acronis, né? E hoje a gente deve estar ali chegando na casa ali de umas 200 revendas por aí. No Brasil? No Brasil todo, exato. E hoje tem crescido muito mais revendas do que principalmente agora, né? Porque o armazenamento próprio que a gente já tem há 3 anos, mas a gente abriu para as revendas tem menos de 1 ano isso, né? E aí com essa abertura começou a aparecer muitas revendas com a intenção de diminuir o custo que eles têm de backup com os clientes deles, sabe? Então, cara, hoje no final do mês ali tem entrado muito mais revenda do que clientes finais, sabe? A gente trabalhou bastante com revenda também, né? Mas assim, não sei se lá acontece isso, que vende contrato novo é uns 20%, 30%, ou todas as revendas são bem ativas assim? Cara, eu tenho revendas bem ativas. A gente faz um trabalho com as revendas, né? Eu cheguei à conclusão que é o seguinte, cara, aquele meu sonho de vender dormindo, sabe? Hoje eu realizo ele com as revendas, porque a revenda eu realmente eu vendo dormindo, porque o cara tá lá na ponta, no final das contas só mudou ali, né, a estratégia, né? Não era você que ia vender dormindo. Não era eu que ia vender dormindo, exatamente. Alguém ia vender. Na verdade, alguém ia vender. Não era eu. Mas a gente chegou à conclusão que qual que é a ideia da revenda, cara? Eu treinar o cara, qualificar, ensinar para ele como que ele vende aquele produto para o cliente dele e o cara vai vender, cara. Né? E por que a gente começou a atuar muito forte com revenda, cara? A gente entende que esse mercado de cibersegurança é um mercado que ele envolve muita confiança, cara. Ele envolve muita credibilidade. Então, vamos lá. Se eu chego num cliente da Lobos, eu chego lá e falo assim, olha, tem um backup aqui que custa, eu estou te oferecendo aqui uma proposta de R$500. E a Lobos vai lá e entrega a mesma proposta, só que por 700. A chance do cliente fechar com você, mesmo a sua sendo mais cara que a minha, é grande. Claro. Porque ele já confia em você. Quando a gente fala ali de backup, cara, o que é o backup que a gente faz? A gente instala um software no servidor do cliente, pega os dados do cliente e joga para a nuvem. O que é nuvem, gente? Onde que está essa nuvem? Sabe? Então tem que envolver uma certa segurança. Quem que tem acesso a essa nuvem? Quem que pode acessar os dados do cara? Né? Então, muitas vezes... o cara não tem ideia disso e nem quer ter, não adianta você querer ir lá perder tempo querendo explicar pro cara, porque o cara, ele quer a segurança dos dados dele e ele quer contratar com alguém que ele confia, ponto, sabe? Então, a ideia da revenda é justamente entrar em clientes que eu jamais entraria de outra forma. Sim. Sabe? Ponte, porque né? Exatamente, eu tenho revendas grandes hoje que estão com a gente ali, que tem ali só de clientes abaixo deles ali, tem mais de 200, 250 clientes, sabe? Então, e aí com todo esse universo ali que está abaixo da gente ali, hoje a gente faz backup ali de mais de 10 mil dispositivos. Sim. Sabe? Às vezes eu e o Lúcio até conversamos assim, ele fala, cara, como que nós vamos vender backup no privado? Eu sempre falo, cara, revenda. Não tem. Porque assim, a conexão que a revenda te traz, por exemplo, uma revenda que nós temos lá em Alta Floresta. O cara atende 300 empresas. Eu jamais vou conseguir vender para 30% dos clientes dele. Agora, ele chegando e ele falando, o cara vai comprar ele. E tem um outro porém, tá? E tem um outro porém. Essas empresas, eles fazem um trabalho completo de TI. Ele vai lá e formata a máquina do cara. Se o e-mail do cara não funciona, ele vai lá e resolve o e-mail do cara. Se a impressora do cara não imprimir, ele vai lá e resolve. Então faz todo sentido a empresa também contratar o backup com esse cara.
Sabe? Sim, claro. Faz todo sentido. Por que, que o cara vai contratar todo o outsource da TI dele com o cara e o backup comigo? Sabe? Né? E aí, lógico que assim, eu tenho argumento para isso, né? Porque, pô, nós só fazemos só isso, nossa expertise é isso. Né? Porém, cara, para mim contornar isso aí, o que eu faço? Eu treino e qualifico as minhas revendas para que eles sejam tão bom quanto a gente na hora de implementar um backup. E se o cara não for tão bom quanto a gente, toda a minha equipe técnica está à disposição dele para fazer funcionar o backup no cliente dele também, sabe? Então hoje a gente tem uma mentoria que a gente faz com as nossas revendas, a gente tem até alguns encontros que a gente faz dentro dos meses ali, onde eu entrego ali técnicas de venda, eu entrego materiais, eu entrego uma calculadora pronta para o cara ir lá e fazer a precificação para os clientes dele. Eu dou todo o apoio técnico e comercial, sabe? Então, cara, a gente dá um apoio completo. Basicamente, a gente pega na mãozinha da revenda e fala assim, cara, vamos junto. Sabe? E tem que ser, né? Hoje, as maiores revendas da Lobos hoje são empresas de software house, né? Que eles têm o software deles, vendem o software para os clientes deles e terceirizam essa parte de backup conosco, né? E aí, também, a gente dá o apoio comercial, nós que implantamos e damos o suporte, né? E deixamos o cara falar, cara, teu negócio é vender, né? Vamos te treinar para isso, né? Mas, de fato, no privado hoje, cara, é revenda, assim. E aí, fora isso, indicação, né? Indicação de clientes nossos também que acabam acontecendo, né? Sim. Ou o cara que a gente conversou no primeiro momento, não quis, depois perdeu tudo, aí ele acha umas contatos. O que mais acontece agenda. é isso, cara. Aquele cara que esnoba. Você chega lá para oferecer o produto, o cara tira um pendrive do bolso, o cara fala assim, peraí, custa R$200? Não. Tirou um pendrive do bolso aqui e falou aqui, ó, custou R$25 esse pendrive aqui, ó. Pra que eu vou te pagar 200 por mês se eu tenho um pendrive que custou 20? Uma vez só, eu só enfiar lá, eu faço o backup aqui pra dentro, passa 3 meses, esse cara me liga. Não, sabe? É assim. Esse cara, ele vai te procurar uma hora, cara. É impressionante. Se a gente for contar histórias de tanto de órgão público quanto empresa privada, que isso já aconteceu, né? A gente faz a reunião, passa 6 meses, passa um ano, de repente o cara... Ô, Marcos... Viu, você tá trabalhando naquela empresa de backup ainda? Cara, tive um problema aqui. Não, e por isso que eu falo também, cara, que não existe reunião que foi tempo desperdiçado, cara. Não. Às vezes a reunião não deu nada pra agora, cara. Mas o cara te conheceu. Quando ele precisar, ele vai lembrar de você. Já aconteceu de eu fazer reunião com o cara, que ele era TI terceirizado da prefeitura. A prefeitura não aprovou a compra, daí o cara foi e comprou de mim pros outros clientes dele, né? Então, assim... Não perdi tempo apresentando para ele, né? O cara comprou. Já aconteceu também da gente fechar com a prefeitura e a gente foi lá, implementou na prefeitura e o técnico da prefeitura era o técnico da cidade inteira, sabe? Aí o cara virou uma revenda nossa e colocou backup nas empresas tudo que ele atendia. Sim. Acontece, Normal, acontece muito. Cara, e assim, a gente estava falando também da questão do treinamento das revendas, das implantações, do suporte. E nessa parte de segurança, as pessoas são, né, assim como a maioria dos negócios, na verdade, são o pilar, né, são a base. Não adianta, né, às vezes, claro que é importante a ferramenta funcionar também, mas se as pessoas não forem boas também, não estiverem alinhados com o propósito, né, da empresa, né, digamos assim, da mentalidade de que não é só uma venda e tudo mais, e o pessoal lá na ponta, cara, não estou só entregando um backup, é o coração da empresa, dessa prefeitura que está aqui com a gente, para organizar. E isso muitas vezes é um desafio, né, Felipe? Imagino que todos esses anos você deve ter enfrentado alguns desafios nesse sentido. Como que você faz hoje, cara, para manter esse time qualificado, manter esse time treinado, motivado, engajado, manter os talentos também? Porque, que nem diz o Josimar, hoje as empresas concorrem por pessoas, né? Também, então, às vezes tem um cara bom lá e chega um outro cara de uma multinacional gigante para tirar o cara e você tem que segurar. Como é que funciona? Então, cara, eu já fui funcionário, né? Então eu acredito muito num ambiente de trabalho que seja gostoso do cara trabalhar, cara. Que o cara tenha vontade de trabalhar. Não é aquela coisa que o cara tem que acordar e falar, porra, cara, segunda-feira, mano, não acredito, cara. Tem que começar tudo de novo. Tem que ir lá de novo. Sabe, cara? Então a Backup Já, a gente começou isso antes da pandemia, né? A gente tem a gente começou todo o trabalho trabalhando em home office, né? E até hoje a gente é home office, né? E a pandemia ela veio ajudando a gente nessa parte de home office. Que antigamente, quando eu ia fazer uma reunião com um cliente, eu tinha que chegar para a mulher e falar, ó,
não deixa o cachorro latir, não deixa a criança chorar, né? Porque o cliente ele tinha que meio que, de repente, pensar que eu não estou em casa. Tá no escritório. Né? Porque existia naquela época aquele conceito, tipo assim, pô, se o cara não tem um escritório, ele não é qualificado o suficiente para me atender, ele não é bom o suficiente para me atender, né? Hoje não, cara. Hoje você tá ali trabalhando, passa a sua mulher de toalha atrás, né? Vem o seu filho, fica te puxando, fala papai, 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 e isso não diminui a sua competência. É ponto, normal. né? Porque está todo mundo nessa mesma situação, né? Então, acho que o primeiro ponto que ajudou muito é essa parte de home office, porque todos os nossos colaboradores trabalham em casa, trabalham perto da família, tem tempo para ficar ali com os filhos e tomar um café de manhã todo dia com o filho, almoçar com o filho, né? Acho que isso faz toda a diferença, né? Eu particularmente, eu saio no prejuízo pro meu funcionário não sair no prejuízo ele, sabe, cara? Porque a gente entende que quando a gente é uma empresa e a gente é empresário, vocês sabem o que eu tô falando, cara, tem hora que você fala assim, cara, não tô acreditando que tá acontecendo isso comigo, né? Mas às vezes pro funcionário ele é pior, né, cara? Às vezes o que é muito pra gente é muito mais pro cara que tá lá na ponta, né? Então, eu gosto muito eu tenho uma cultura muito de, na hora que eu ligo pra um funcionário, preciso falar, mesmo que seja horário de expediente, cara, a primeira coisa que eu falo, cara, você pode falar agora? Porque às vezes o cara saiu rapidinho para levar o filho dele na escola, foi comprar pão, né? O cara que trabalha em casa, a esposa não para, né? Você tá lá trabalhando, a esposa, acabou o pão. E tá tudo bem, o cara parar 5 minutinhos, vai ali na padaria, compra o pão, sabe, cara? Então é tratar com respeito os funcionários, sabe? A gente fez uma adequação ao LGPD dentro da empresa também. Então, a gente contratou uma consultoria, onde foi feito todo um levantamento dos nossos processos e foi feito um treinamento com os nossos colaboradores também, justamente para os nossos colaboradores saberem até onde eles podem ir na parte de produção geral de lei de dados e saber também o que implica e qual que é a responsabilidade deles nisso, né? Então, E o segundo ponto, cara, é pagar eu gosto muito de pagar um salário que a pessoa esteja confortável com aquele salário, sabe? Porque, tipo assim, se eu quero contratar um cara, esse cara, ele quer ganhar 5, mas eu quero pagar 3, eu não vou contratar esse cara, sabe? Porque eu sei que ele vai estar insatisfeito. E a ideia é a gente não ter pessoas insatisfeitas no time. Sabe? Então, acho que esse é o ponto, cara, sabe? É tratar com respeito, sabe? Lembrar do cara ali numa Páscoa, dar um ovo de Páscoa pro cara. Às vezes é uma coisa tão pequena para a empresa, mas cara, a gente já foi funcionários. Você não gostava de levar um ovo de Páscoa para casa? Sabe, cara? Que diferença que faz. Aquele né? Chester no Natal. Pô, cara, um Chester no Natal. Eu não costumo nem dar cesta de Natal, cara. Eu gosto de pingar na conta do cara realmente, sabe? Porque às vezes o cara não gosta de Chester, ele gosta de peru. Sim. Às vezes ele, sabe, cara, botar o dinheiro na conta do cara e falar, cara, vai lá pro seu Natal e ó, o peru tá garantido, sabe, cara? Então, eu acho que essa é a pegada, cara. Tratar o cara com respeito, remunerar ele bem. E é isso, cara. Você tem certeza que você não saiu de dentro da Lobos, cara? Cara, ele tá falando aqui e eu tô assim, velho, não pode que esse cara não tá lá com a gente, né? Porque é muito parecido o DNA. Ele é o espião. Que assim, filho. Mas as empresas que dão certo, elas costumam ter uma história muito parecida e uma política muito parecida, né, cara? Bom, acredito que você vai ter oportunidade de ir até lá hoje, né? Você vai ver o ambiente que o pessoal, meus amigos, né? Eu já tive a oportunidade de levar uns amigos também, o Josmar muito, o Lúcio também, né? Às vezes eu moro em apartamento e tal, às vezes não quero pegar salão, churrasqueiro muito grande. Eu falo, cara, viu, posso usar a empresa ali, tomar uma cerveja com o pessoal, jogar uma sinuca, carta-mesa de sinuca, cervejeiro e tal. Os amigos chegam lá e falam, cara... Isso é um clube? É uma empresa, é um clube, viu? Né? Eu trabalhar aqui. E vocês trabalham aonde? Estão contratando? Mas cara, mas é isso aí. A gente também sempre teve essa linha, né? E assim, eu e o Lúcio tivemos outros 2 sócios antes, né? Esses 2 acabaram saindo e ficamos nós, né? E isso muito porque eu e o Lúcio temos esse mesmo pensamento que você, né? De tratar bem as pessoas e tal, né, cara? Que o cara, ele tem, eu lembro que treinando a galera, a gente falava assim, cara, não existe aquela frase separar o pessoal do profissional. Cara, se o cara tá com o neném doente em casa, se ele brigou com a mulher, né, se o pai dele tá de cama, não adianta, cara, o cara precisa resolver isso. Então, assim, ele não vai render 100%. Então, assim, respeita. Chega quantos funcionários, a gente falou, cara, é o seguinte, viu? Vai pra casa, cara, vai pra casa, resolve o seu problema aí, cara, não depois importa você volta. quanto tempo você precisa. É isso. E passa as coisas aí, a gente vai resolver por aqui e vai lá, cara.
Porque não tem essa de separar o pessoal do profissional, né? E a mesma coisa, se o cara não tá bem na empresa, não tá bem no trabalho, ele leva para casa. Né? Quem vai ouvir ele é a mulher dele, cara. É a criança dele que vai chamar o pai para brincar. O pai não vai querer brincar porque tá mal-humorado, porque aconteceu alguma coisa dentro da empresa, né? Então não é esse o espírito, não é esse o nosso DNA, né? Então, como eu e o Lúcio temos muito disso, né? A empresa ela vem imprimindo esse DNA dentro dos colaboradores. Isso vem sendo passado, né? Então a gente passou isso para o Marcos, que passa para os closers, passamos para a Carla, que cuida das SDRs, e assim foi, né? Vai se criando esse espírito. E o legal é que, assim, às vezes acaba entrando uma pessoa diferente de um perfil que quer começar com fofoquinha, com rádio corredor, não sei o quê. Não fica. Então, o próprio organismo da empresa, né, ele espelha né, esse tipo de perfil, né, de pessoas, né. Então, a gente sempre fala, hoje a gente está com a equipe mais madura de todos os tempos, né, porque os nossos closers têm tudo mais de 2 anos de empresa, com 3 anos, 4 anos. Né? Os SDRs também, não tem nenhum. Tem um SDR agora que está com 7 meses, se eu não me engano, mas tudo com mais de 1 ano. Cara, e SDR é uma profissão complicada. Não fica mais de 1 ano SDR, né, cara? Tem um giro muito grande. Exato, ali, né? E hoje a gente chegou num ponto que a gente está com uma equipe madura, assim, que até comecei a separar algumas outras funções para o Marcos e para a Carla, porque eu tinha uma pessoa para cuidar só dos SDRs, né, e uma pessoa só para cuidar dos closers, né? E hoje, como essa equipe começou a ficar mais madura, né, a gente dá para tirar as rodinhas da bicicleta já, né? Já dá para fazer curva, né? Já corre, né? Então nós começamos a distribuir um pouco mais de responsabilidade para os líderes, né? Que é o Carlos, sobra bastante. a Carla, Marcos. o Marcos e a Carla, né? Para que eles possam ir ajudando, né? E você falava, né, de vender dormindo, né? Eu tenho 37 anos, né, cara? Eu brinco às vezes, falo, cara, com 40 anos eu quero parar de trabalhar, de vir para a empresa, assim. Eu quero que as coisas funcionem sem mim, né? Então, eu sempre, né, venho desde quando eu entrei como sócio na empresa, eu vim preparando o ambiente para isso. Né? Treinando as pessoas, responsabilidade e tudo mais. Sabe uma coisa que eu percebi nesse negócio de funcionar sem mim, cara? Eu percebi que tudo que dependia de mim não andava. Hoje, sabe? Hoje já tem os 3 anos que eu tô preparando isso também. Eu tô saindo dos processos, eu tô, sabe? E gozado que quanto mais eu saio dos processos, parece que mais negócio eu consigo fazer, sabe, cara? Porque e eu sinto que as coisas não estão mais engessadas. Eu cheguei à conclusão que quem engessava as coisas dentro da empresa era eu. Sim, com certeza. Não, mas é evolução, né, cara? Aprendizado, acho que talvez um dos principais maus, assim, dos líderes que às vezes chegam num ponto e declinam, é que o cara acha que ele não pode mais evoluir, né? Que ele não pode mais mudar, que ele não pode aprender. Né? Que nem vocês falando, cara, eu tô preparando a empresa para funcionar sem mim. Tem cara que você falar isso aí, o cara, não, pelo amor de Deus. E eu vou fazer o quê, né? E não é porque também com 40 eu não quero mais trabalhar. Mas eu quero criar outras coisas, fazer outras coisas. Quer viver, né, cara? Tipo assim, eu acredito muito naquela situação, tipo, cara, o que adianta você ganhar um monte de dinheiro e não ter tempo para gastar? Sim. Né? Então, cara, é isso. Eu também, eu tô com uma criança pequena em casa, né? Eu tenho um filho de 10 anos e eu e minha esposa resolvemos zerar o game e começar de novo, sabe? Então a gente tá com um bebê de 1 ano e meio e, cara, tirei o pé do acelerador e falei, cara, eu vou curtir meu filho, cara. Vou curtir meu filho, eu vou tomar café com meu filho todo dia eu vou dar bom dia para ele, vou almoçar com ele, à tarde ali eu paro para dar uma mamar para ele, sabe? Então assim, cara, vou tirar o pé do acelerador e vou curtir, porque senão qual que é o objetivo da vida? Não, cara, e assim, eu acho bacana, né, que com o que vocês falam da identidade das empresas e o que eu vivo, né, lá na Lobos, que proporciona isso para os funcionários também, né, cara? Por exemplo, hoje eu tomo café todo dia com as minhas filhas, eu consigo arrumar elas para ir pro balé, pro karatê, depois vou pro escritório, trabalho e tal, final do dia busca na escola, coisa que, cara, né, em outros lugares que eu passei não existia, era das 8 às 6 e pronto, né, eu tenho uma colaboradora que tem dia que ela pede para chegar um pouco mais cedo, né, para chegar mais cedo, para ser um pouco mais cedo, para buscar o filho na escola, cara, se não é um problema, organiza a agenda, e sei que não é um problema pro Josimar também, que não vai chegar, ele vai falar, meu Deus, cara, como que você tá deixando a pessoa fazer isso com ponto, sabe, e nem pro Lúcio também, caso tranquilos, esses dias até fui lá na casa do Josimar lá, tava meio estressado, conversei com ele, falei, cara, com isso na cabeça. Sabe aqueles nó que tua cabeça começa a dar quando você tá tentando alavancar e ir pra frente?
E ele falou, não, cara, calma, não sei o que. Daí passou uns 15 dias. Ele viu, vamos descer lá na casa do Lúcio, nas Marinas lá e tal. O pessoal vai lá. Cara, foi lá se arrebentando tudo, cara. Nossa, eu voltei. Cara, zerado, assim. Tipo, aí eu olhei assim pros problemas e falei, cara, nem tinha problema, cara. Eu só tava estressado, né? E eu achei legal essa preocupação dele, não só por ser meu irmão, né, dele do Lúcio, mas que eu olhava e falava, cara, o cara tá pilhado, né? Isso aí daqui a pouco vai explodir isso. Então, assim, e ter esse cuidado. Isso é bacana. E agora, pra gente ir pro os últimos momentos aí, né, do nosso podcast, que talvez a história que demore uns minutinhos, cara, eu queria que vocês contassem como vocês se conheceram, né? Que de repente o pessoal vai olhar e vai falar, cara, esses caras são dois concorrentes ferrenhos aí, 2 líderes de Acronis, como que os caras estão se falando aí, dando risada junto? Cara, como é que foi essa história? Como é que vocês se conheceram? Né? Eu conheço a história porque no dia eu tava puto. Mas contem aí, o que rolou? Na verdade, o Felipe contando a história da Dotfire, né, cara, foi muito parecido, né? Então, até você vai lá na empresa depois, eu falei pros close, ó, o Felipe vai vir aí, ninguém bata nele. Cuidar, guarde as armas aí, pessoal. Espera com os porretes já atrás da porta. Acabei de lembrar que não vai dar pra mim lá. O pessoal mais novo de empresa ali, algumas S10, ficando tudo, mas por que vão bater no cara? Mas assim, aconteceu na verdade a mesma coisa, né? A gente começou a entrar em licitação e nós começamos a perder para a backup já, né? Para a empresa do Felipe. E perdemos 1, 2, 3, 4. Falei, não, cara, o que esse cara tá fazendo, né, cara? Esse cara tá fazendo uma coisa errada, não pode, né, cara? Falei, vou falar com esse cara. Aí procurei na internet, Instagram, não achei nada. Eu falei, vou achar no LinkedIn, né? Aí entrei no LinkedIn e achei. Aí fui lá no LinkedIn e mandei uma mensagem. Né, meu nome é Josimar, sou da Lobo Software, não sei o quê. Nós vendemos Acronis, assim como vocês. Cara, eu queria bater o papo contigo, né? Se fizer sentido a gente conversar, tá aqui meu celular, né? Eu imagino que você, como eu, não entra todo dia no LinkedIn, né? Não. Né? Porque eu entro bem pouco também. Sim. E aí passou, cara, acho que 1 mês, mais ou menos, quase 2 meses. Um dia ele me chamou no WhatsApp. Ô, Josimar, vi tua mensagem aqui, cara, e aí? Eu falei, cara, vamos fazer uma reunião, né? Mas assim, qual que era a intenção, né? Porque assim, o cara veio de Acronis, eu vendo Acronis. Né? A gente tá abrindo, porque o Felipe sabe, a gente só entra em licitação que é nossa, né? Que nossa, eu digo, nós que prospectamos, abrimos edital tal, e entramos E você vai ver que tem um padrão, né, dos nossos testes lá, tudo voltadinho para Acronis e tudo mais, né? E aí a gente abrindo e eles entravam e ganhavam, e a gente não conseguia competir, né? Porque o Felipe trabalha com data center próprio e nós trabalhávamos com o data center da Acronis, né? Então tinha uma diferença de custo aí, onde o Felipe conseguia ser mais competitivo, né, que a gente. E o meu objetivo era entrar em contato e falar, cara, me explica o que você está fazendo, eu quero fazer igual, né? Ou vamos se unir, vamos juntar força, sei lá, porque não tá legal, né? Porque se eu vendo a 1.000, você vende a 500, vamos vender a 750, não, então vamos unir forças. Não é só isso também, né, cara? Porque como você falou, você só participa da licitação que você prospecta ali, que você teve todo um trabalho, um tempo de trabalho com o cliente. Eu só entrei lá e precifiquei, cara. Ou seja, o meu preço praticamente é só da sua ferramenta. O seu preço é da ferramenta e do seu tempo, do seu trabalho. Sim. Que isso vale dinheiro também. Claro. Né, cara? Então, eu costumo dizer que, cara, esse mercado de licitação nossa do Brasil é um mercado muito injusto, cara. Porque você entra lá no cliente, você oferece para o cliente. Cara, você vender para um governo é um namoro de 6 meses. É 6 meses você trocando experiência, fazendo POC, mostrando pro cara, sabe, cara, e tal. E aí chega lá um cara que cai de paraquedas, precifica, um cara que não perdeu tempo nenhum, que não, de repente você teve que sair da sua empresa, ir lá na empresa do cara para conversar com o cara, e aí o cara vai lá e leva o seu projeto. Exatamente. Sabe, eu acho muito injusto. Eu também achava. Então, por isso que existia daí esse sentimento, né? E aí o pessoal ia na minha sala muitas vezes e xingava backup já, falava, calma, não é bem assim, né? Não é bem assim, e eu não comentei com nenhum deles que eu estava buscando conversar com você, né? Nunca ninguém soube disso, né? Até o dia que a gente conversou e tal, eu falei, o cara... Porque assim, existe uma questão... Acho que de energia, de espírito, cara, não sei o que acontece. Eu acredito muito nisso, cara. A gente tem bastante isso. E aí, quando eu conversei com você, eu falei, cara, o cara não é um pau no cu. Né? Eu falei, o cara é gente boa. O cara é gente boa e tá aí no mercado. A gente fez uma reunião e eu percebi nessa reunião que você queria realmente saber o que eu fazia para você poder fazer também. E eu te abri toda a minha operação, cara. Não tive problema nenhum com isso. Falei, cara, eu tenho esse preço aqui fazendo isso. É isso que eu faço. Isso sabe? Aí. E gozado que já, cara,
Eu acho que eu sou um dos maiores formadores de vendedores Acronis que existe, porque, cara, o tanto de empresa que às vezes o cara nem é meu cliente, tá? Mas me liga pra falar, cara, como é que você vende Acronis aí? Ô, fulano de tal pediu pra me te ligar aí, de mentorias que a gente participa e tal, né? Cara, faz uma reunião com o cara, explica pro cara, sabe, cara? E a minha intenção é levantar a bandeira da Acronis e popularizar o negócio, sabe? E eu acho que a gente não precisa ser, por mais que a gente trabalhe no mesmo segmento, cara, a gente não precisa ser concorrente, a gente pode ser parceiro. Sabe? Claro. Eu vejo muito empresas que ficam se fechando a porta para outras empresas, sabe, cara? Cara, a gente tá aqui trocando experiência aqui, cara. A gente tá aqui trocando essa... isso aqui não tem preço, cara. Sabe? Depois daqui a gente vamos lá para Lobos, sabe? Eu tenho certeza que eu vou falar um insight ali que de repente você não tá usando na sua empresa, que pode estar sendo bom para mim, que pode começar a ser bom para vocês. Eu vou pegar um insight de vocês que eu não tô usando, que pode ser bom para mim. E esse network, cara, eu acho que não tem preço, cara. E o Brasil é muito grande, cara. A gente não precisa ficar se matando por causa de cliente. Tem cliente para todo mundo, cara. Né? O cara que faz um bom trabalho, o cara que tá no mercado ali, cara, ele não pode vir em qualquer outra empresa ali. Uma hora você vai perder um cliente ali, outra hora você vai ganhar outro, mas, cara, vai sobreviver. Porque o mercado é muito carente de empresas competentes, cara. Sabe? E a partir do momento que quando você é competente, cara... né? E junto a gente vai mais longe, né, cara? Exatamente. Com certeza. Mas aí, cara, a gente perdia as licitações e aí conversava com os TIs, né? O que ele vai te entregar, cara? Vai te entregar Acronis. Cara, tá bom. Show de bola. Sim. Segue. Vai ser atendido, né? A gente, né, nunca foi atrás de falar assim, não, cara, você tem que fechar com a gente. A gente quer o melhor pro órgão público. Cara, você vai entregar Acronis também? Então, beleza, cara. Né? Que bom que a gente te ajudou, né? Eu falava pro cara da prefeitura, que bom que a gente te ajudou até aqui, né, cara? Agora segue aí com eles e tá tudo certo, né? E aí depois dessa primeira conversa com o Felipe, a gente começou a partilhar problemas do dia a dia, né? Tipo, cara, ó, a Acronis soltou uma atualização aqui, cara. Não sei por onde que eu vou. E aí, como é que você tá fazendo? Ah, tô fazendo assim. Ah, cara, aqui eu fiz assim e tal. Ah, cara, então beleza, valeu. Cara, e essa alta do dólar aí, como é que tá? Estão sofrendo? Cara do céu, minha margem de lucro Já é. tá indo, cara, nessa alta. E aí a gente começou, né, nesse... Como próximo, né? E aí, até que uns meses atrás, eu falei pro filho, cara, é o seguinte, cara, temos que fazer alguma coisa aí, vamos fazer alguma coisa junto. E aí a gente começou uma conversa, né, para que a gente se tornasse juntos, né, diante da Acronis e pudesse unir força, né, porque o mesmo objetivo dele é o nosso, né, é crescer, mas crescer saudável, né, cara, ter uma certa rentabilidade. E a Acronis, ela tem um modelo onde quanto mais você consome, né, ela incentiva mais, né? Então, ao invés da gente aqui consumir 5, ele consumir 10 lá, vamos consumir 15 junto, diante da Acronis, e trocar as figurinhas juntos, né? Exatamente. Hoje agora são 2 pesos perante a Acronis, né? Então, eu acho que é uma parceria que acho que quando a gente começou nas conversas a gente nem imaginava, né? Mas que no final das contas, cara, eu visualizo que não poderia ter sido uma parceria melhor. Porque nós estamos falando de duas empresas líderes aí, né, que são referências Acronis no Brasil hoje, onde uma empresa ela atua mais no setor público, que é o caso de vocês, e a gente que atua mais no setor privado, né? Então vamos entregar o que nós temos de melhor para os dois setores públicos, sabe, cara? E eu acredito que com essa união, né, com essa parceria, a gente consiga também ir muito além dentro da Acronis também, né, cara? Sim. Alcançar patamares que a gente nunca, de repente, pensou em alcançar, né? Então, acredito que hoje a gente está se tornando ali, né, acho que uma das maiores revendas da Acronis da América Latina. Né? E é bacana esse entendimento, né? O Osmar falou, a gente né, ficava bravo ali, perdia o cliente e tal, que às vezes tinha testado, né? Mas assim, não foi a primeira vez também que o Josimar teve essa visão, né? O outro produto que a gente trabalha hoje de forma exclusiva lá foi quase isso, né? Não foi uma licitação, né? Mas enfim, tem a história aí, pessoal. Vocês voltam uns 2, 3 episódios. Se eu for falar de novo, vai mais uma meia hora aqui, né? Mas essa visão, cara, eu acho muito bacana, né? Às vezes eu fico olhando, né? Ele trabalhando assim. Um dia ele chegou e falou, cara, conversei com o Felipe, E, cara, sabe qual foi o primeiro cliente que eu perdi pra você? Mas eu não fiquei com raiva de você, porque foi cagada minha. Foi em Indaial, em Santa Catarina. Indaial? Eles abriram um processo e aí, cara, a gente tinha acabado de começar com o órgão público. Não sei se você vai lembrar, faz muito tempo, cara.
E aí foi a minha primeira licitação, que eu tava como SDR, closer ali, meio misto, tava montando comercial. E eu perdi a data, cara. E você entrou sozinho. Mas daí, né? Aí foi onde eu descobri a existência da tua empresa, né, cara? Foi a primeira vez Você nem que eu sabia perdi. disso, né, cara? Nem Agora sabia, tá cara. aí, ó. Viu, Marcos? Nem devia contar isso em público, cara. Não, verdade, verdade. Não, mas foi um erro assim, cara. Faz 5 anos já. Sendo demitido online aqui, ó. Foi o pior, acho que foi o pior, cara, porque assim, uma coisa quando você perde, porque você não tem preço, né? Outra coisa quando você perde. Não, eu cheguei pra ele e falei, cara, ó, aconteceu assim assado, no portal tal, perdi a data, daí falei, entrou um cara sozinho. Daí eu fiquei mais bravo ainda porque você entrou sozinho, né? Tipo, bravo comigo. Eu falei, cala, cara, nem fiz o cara descer o preço. O cara ganhou de braçado. E foi onde eu descobri a existência. Só que acho que você ganhou até com, não sei se você tem alguma despesa com o seu nome, porque apareceu o seu nome lá pra mim mesmo. É porque o nome da minha empresa antes era o meu nome. Ah, era o teu nome. É, por isso faz muito tempo. Né? É, o Razão Social era o meu nome e o nome Fantasia é Backup Já. E aí a gente fez uma reestruturação, hoje é Backup Já, até a marca registrada e tal, enfim. Entendi. E aí aconteceu isso, daí foi aí que começou a existência. Cara, daí eu lembro que você ficou sumido um tempo, assim, das licitações, a gente não via quase, né, ele, assim, e daí de repente começou, assim, toda licitação daí a gente falou, cara, deve ser por causa da Acronis, cara, deve vender a Acronis. E aí descobrimos que você era parceiro da Acronis. Daí eu falei, cara, lascou. Falei, não tem pra onde correr. O que aconteceu, né? Antigamente era eu que participava das licitações, eu que preparava tudo e eu que entrava e tal. Só que assim, cara, eu tenho zero experiência com isso, não tenho conhecimento nenhum. Eu entrava lá e eu ganhava as licitações que só tinha eu. Se alguém entrava lá e por algum motivo o cara entrava lá e me impugnava, eu não tinha respaldo jurídico para fazer nada. Eu só botava o rabino no meio das pernas e ia embora, sabe? E teve uma licitação que eu perdi, cara, que foi uma licitação que eu perdi assim inconformado. Foi uma prefeitura de uma câmara de uma cidade do interior lá do meu estado, sabe? Cara, foi eu que entrei em contato com o cliente, eu fiz todo o trabalho com o cliente, sabe, cara? De mostrar, apresentar, e o cliente entender a necessidade, enfim. E aí eles abriram o processo licitatório. Beleza. Entramos ali na licitação, e na licitação antigamente tinha aquele negócio do randômico, né? Sim. O povo ficava se matando no preço ali, e aí quando acabava o tempo, ainda tinha o tempo randômico, que esse tempo randômico poderia ser de 10 segundos, como poderia ser de 2 minutos, uma coisa assim, não lembro, alguma coisa assim, né? E aí, na hora que acabava, o que era o melhor preço tinha ganhado e pronto, acabou. Independente se alguém que quisesse dar mais lance, né? E aí eu tinha uma estratégia que era o seguinte, cara, eu não vou ficar mandando preço aqui, eu vou deixar pro randômico, né? Porque eu não vou ficar diminuindo o preço aqui, eu vou no randômico, eu começo a brigar. Só que aí parou de ter esse randômico, né? Chegou, não sei se mudou a lei lá e disse que não podia mais ter randômico. E na hora eu fiquei esperando o randômico, só que na hora que encerrou, eu não dei nem um lance. Nossa Senhora. E aí eu fiquei desesperado, eu peguei o telefone e liguei pro pregoeiro da hora. Falei, cara, pelo amor de Deus, me ajuda, porque tá falando aqui que não sei o quê, mas não entrou no lance randômico e tal, né? Tipo assim, foi um bug, um problema aqui na minha ferramenta. O cara falou, não, cara, agora não tem mais randômico. Acabou mesmo. Eu falei, cara, mentira, cara. Sabe que eu perdi sem dar um lance. Sabe? Não, e o preço tava bom. Tinha uma margem gigantesca ainda pra brigar, mas não tive nem oportunidade. Aí, a partir daí, eu busquei uma empresa para me auxiliar, cara. Essa empresa faz toda a operação para mim, cara. Sabe? Eu só precifico, né? Então, eu tenho um sistema que aparece as licitações para mim. Eu entro lá, que é o sistema dessa empresa, né? Eu entro lá e coloco o preço que eu quero participar da licitação. Só isso que eu faço, precifico. Todo o resto é com eles. Por isso que eu participo de todas as licitações hoje. Terceirizou, né? Exatamente. Você tinha me contado. Mas, só pra gente encerrar, vou dar um exemplo assim, como a gente aprende na dor, né? Nós participamos de uma licitação lá atrás, cara. Nossa. E era aberto e fechado. Né? O aberto você vai dar lance, depois vai pro fechado, você tem que dar o teu melhor lance. Melhor lance. Né? Que não faz sentido nenhum. Se você já... Por que já não faz logo o melhor lance? Né? Eu não entendo esses negócios, todo mundo cara. o melhor lance. Aí, pronto, cara. Eu não entendo isso, cara. Sim. Mas enfim. E aí nós participamos dessa. Eu tinha lido o edital, eu tinha entendido e tal, mas não tinha participado de nenhuma, né? E nessa, na hora que foi pro fechado, né, os caras deram o melhor preço deles, eu segurei um pouco, os caras entraram. Né? Cara, perdi assim, com a dor no coração, porque eu já atendia a prefeitura com dispensa e ele tinha montado pregão pra gente, porque tinha passado do teto, né? Cara, mas depois dessa, cara, acho que não perdi mais nenhuma no aberto e fechado, cara. Daí ensinei o Marcos também. Eu falei, cara, vai ser assim, ó, segura tudo aqui, tenta ficar entre os primeiros pra você ir pro fechado, no fechado você vai no talo, né? Porque eles não vão ir,
Eles vão segurar a margem, né? Mas, cara, a gente ganhou uma atrás da outra, né? Mas tivemos que perder, levar uma na cabeça, né, pra aprender. Aquela perda que você fica inconformado, né? Não, assim, cara, mentira, viu? cara. Essa aí foi triste, cara. Assim, ó, ficou aquele dia, assim, foi um clima de luto, assim, empresa, cara, de raiva, assim. É que eram 100 teras. Era uma conta Nossa. gigante, tipo assim, que mudava o jogo pra gente. Imagina. Ah, só que o cara que ganhou também vendeu, tipo, por 9 mil reais. Nós esfolamos, cara. mas faz parte. Inclusive, essa empresa que eu lá teve um probleminha recente, e não vou falar por questão de ética. E tem uns preços que a gente falei vê, aquele dia. tem uns preços que a gente vê ali nas licitações que não dá pra entender, né, cara? Como que o cara isso que eu ia chegar. consegue... Eu falei pra você, Depois conversei com o TI, né, porque ele era parceiro, assim, conhecido, né, era um fã nosso, digamos assim, gostava do nosso trabalho. Uhum. E ele falou assim, Josimar, os caras vão ter que entregar, né, eles vão ter que entregar a solução, só que o cara já me falou assim que ele fez cagada no preço. Que ele não tinha entendido e tal, mas ele falou que vai honrar, vai entregar. Mas ele falou que vai ter prejuízo nesse contrato com a gente, né? Mas nós vamos fazer ele entregar. Beleza, né, o cara cara? entregou. Fazer o quê, né? E realmente, né, igual de falar como que faz, daí foi até eu vi essa notícia e tal, eu falei pro pessoal, cara, lembra e tal, desse concorrente, eu falei que a gente às vezes ficava se perguntando, né, porque teve outros pregões que aconteceu, deles descerem o preço muito, eu falei, ó, aconteceu uma situação aqui com eles e realmente a gente vê que nem sempre o melhor preço vai entregar a qualidade. Não é porque tá no TR que o cara vai entregar, né? Mas beleza, cara. E aí pra gente encerrando, que acreditem vocês ou não, tem 2 horas aí já que nós estamos conversando. se deixar a gente vai papeando aqui, né? E se deixar nós vamos ficar com o estúdio aí. Já é quase 4 horas, ó. Se daqui mais 2 horas a gente já pode botar uma cervejinha. Não, já bota a cervejinha. Porque você não tá tomando cerveja? Não te avisaram? Não botaram cerveja no meu copo, pô. O que você tá tomando aí? A gente já fez assim escuro pra ninguém. Mas assim, pra gente encerrar, né? Eu sempre gosto de pedir pro nosso convidado fazer uma reflexão, o famoso conselho de amigo, né, cara? O que você diria aí pros empresários que ainda não olham vamos dizer assim, com a seriedade que tem que se olhar para a segurança de dados no Brasil? E também, né, emendando aí já em outra pergunta, o que a gente pode esperar aí nos próximos anos do mercado de cibersegurança, dessa parceria da Lobos e da Backup Já, né? Qual que são as suas expectativas aí? Vamos lá. Bom, o primeiro conselho que eu dou aí para os empresários, para as empresas, é que protejam seus dados, né? E eu vou dizer uma coisa aqui. Pode ser mais barato do que vocês imaginam, né? Tem muitas empresas que falam assim, pô, eu preciso proteger, mas, pô, cara, deve ser caro, sabe? E aí eu tenho empresas que chegam pra gente ali, cara, que aí quando a gente entrega a proposta, o cara fala assim, mentira, cara, que é só isso, sabe? Então, eu acho que esse mercado de cibersegurança popularizou muito. Né? De coisa de 10 anos atrás, que era muito caro, né? 10 anos atrás, cara, eu vendia projetinho de 50 GB. Se eu tivesse que vender projeto de 100 teras, era inviável o valor, que era uma coisa... Né? Hoje não, hoje a gente vende projeto de 100 teras e fica dentro de um custo interessante para a empresa. Né? Então, popularizou muito esse mercado, tende a popularizar muito mais. E eu digo o seguinte, gente, se você não se protege hoje, se você não tem um plano de proteção de dados eficiente, busque uma empresa parceira, uma empresa competente para te ajudar. E eu tenho certeza que, de repente, o valor desse projeto pode surpreender ali, pode ser muito mais barato do que o empresário imaginava. Né? E sobre essa parceria, cara, eu tô com... Assim, eu acredito que são 2 grandes empresas que fazem um excelente trabalho, né? E eu acredito que é ladeira acima. Né? A gente está fechando agora uma nova parceria com a Acronis também, né? Que vai nos entregar até um pouco mais de competitividade no mercado também. E eu acredito que com isso, cara, um trabalho que a gente já vinha fazendo, a gente vai conseguir, de repente, fazer melhor juntos, né? E trazer aí uma competitividade melhor para o mercado e de forma mais agressiva, né? E entregando ainda a mesma qualidade de serviço e o mesmo produto com a qualidade Acronis que a gente já conhece, né? Show de bola. Lúcio, alguma consideração final aí, pessoal? De boa. Não, eu só quero concluir assim, que no último ano a gente desanimou de trabalhar com Acronis, né? Assim, com o mercado de backup mesmo, né? Porque nossa especialidade é órgão público, né? Então no órgão público começou a ficar meio complicado, né? A gente acabou indo para outras soluções. Mas essa parceria com a Backup Já, ela dá um sopro, né? Nas nossas velas aí de cibersegurança, né? Então onde de repente a gente volta a olhar, né, para esse mercado e fala, cara, então assim, agora tem uma saída, né?
porra, com a Backup Já a gente pode ir mais longe juntos, né? Vamos reativar as revendas, vamos mexer com eles e tal, vamos entregar agora um valor mais competitivo, né? Para que a gente possa crescer junto de volta, junto à Acronis, né? Porque agora não é só Lobos, né? Agora é Lobos e Backup Já juntos, né? Diante da Acronis, então voz ativa para conversar, para fazer solicitação, né? Para barganhar, pedir, né? Um auxílio, um apoio de marketing, né? Nas nossas reuniões, né? Com o pessoal da Acronis, né? E eles já entregaram isso antes da gente pedir, né? Ó, aqui, ó, vamos entregar uma verba de marketing para vocês juntos, né, e tudo mais. Então a gente pode fazer coisas juntos agora. Isso traz um novo sopro, né, para Lobos, né, baseado no que ela foi criada, né. A Lobos ela foi criada, ela nasceu com esse propósito de cibersegurança e hoje a gente está muito forte no mercado de comunicação, né, que com a Prefeitura Zap e algumas outras soluções. Mas o nosso maior volume de faturamento e clientes ainda é a parte de cibersegurança, ainda é com a Acronis, né? Então a gente continua fazendo reunião, continua vendendo volta e meia, né? Então trouxe uma nova esperança para nós, um novo sopro. Opa, né? Dessa forma vale a pena. Dessa forma vamos junto, né? Então só para concluir e fechar nesse sentido, cara, obrigado. Imagina, tá? Obrigado, eu que agradeço. Inclusive eu trouxe um presente. Olha. Eu, na verdade, eu vim para esse podcast e eu não sabia que eu ia ser entrevistado aqui por 3 pessoas. Então eu só trouxe um presente, mas esse presente dá para dividir, tá? Vamos dividir. Eu sei que vocês gostam aqui de uma cervejinha. Então Capaz. tem uma marca de cerveja, não sei se está tampando a câmera aí. Mas, Não. essa cerveja, a Louvada, é da Tirei, minha Marcos, da da minha embalagem. terra. Vai ficar melhor. Deixa eu virar aqui para vocês. A Louvada, a cerveja Louvada, é lá da nossa Muito terra, tá? E, cara, é uma cerveja extraordinária lá em Cuiabá, Mato Grosso, os melhores restaurantes, tudo é cerveja louvada, chopp louvada. E aí eu sempre que eu vou em algum lugar ali, eu levo de presente ali um pack de amostra. São 6 garrafinhas ali, um de cada sabor, para a pessoa provar e sentir ali que na minha opinião é a melhor cerveja que eu já bebi. Sabe? Obrigado, Trouxe aí um presente para vocês. Obrigado. Tá? Eu sei que você já conhece a Louvada, né? Somos que tem fãs, algumas pessoas somos que já- fãs. Então, É. mas tá aí o presente. Talvez vocês não tenham provado todos os sabores. Aqui são 6 sabores, né? Que com certeza vocês vão gostar. Não, legal. Obrigado. Cara, eu vou aproveitar deixa então, né? Normalmente a gente entrega depois o nosso presente também, a nossa lembrança para que Uma você. beleza. lembrancinha aí. Um Obrigado, kitzinho, cara. né? Muito bom. Claro, não é uma cerveja, né? Mas dá pra beber a Mas cerveja. Dá pra tomar né? cerveja. Muito obrigado. Aí dá pra, cara, muito colocar, obrigado. dá pra colocar a louvada aí pra ficar geladinha no copo certeza. térmico aí. Agradeço tá? demais, Pra você levar aí obrigado. lá pra Cuiabá. Bom, pessoal, então é isso que a gente tinha para conversar hoje, trazer para vocês uma visão diferente aí sobre o mercado de cibersegurança, como o Felipe falou aí em vários momentos. É um projeto que talvez você não precisa investir tanto quanto você imagina e com certeza no primeiro momento que você precisar ele vai se pagar, né? Primeira perda, na primeira parada que sua empresa tiver, ele fica de graça, vamos dizer assim, tá? Então eu agradeço aí a audiência, agradeço mais uma vez ao Felipe pelo esforço aí, se deslocou de Cuiabá para vir bater esse papo com a gente, conhecer a nossa empresa aí e firmar essa parceria que vem aí, né? Como o pessoal gosta de futebol, aí é quase um Barça e Real Madrid se juntando, então esperem coisas boas aí dessa parceria. E até o nosso próximo episódio, um grande abraço, tamo junto.